Olá a todos, esse aqui é o nosso terceiro episódio do podcast Porta Aberta e eu tô bem feliz de estar aqui fazendo esse terceiro episódio, como eu já falei antes. Essa aqui é a Giovana, ela tá apresentando os programas comigo e esse é o nosso terceiro episódio, como eu já tinha falado antes. E nesse terceiro episódio a gente tem a grata oportunidade de estar recebendo o professor e doutor Rodrigo de Jesus. Eu vou introduzir ele aqui para que vocês possam conhecer ele um pouco. Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Goiás, doutorado em Ecologia Aplicada pela USP, Exalc e pós-doutorado pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura. Eu quero perguntar muito sobre isso, que eu não faço ideia do que seja. Pesquisador visitante no School of Forest Resource Conservation of University of Florida. Cargo atual, professor adjunto da Universidade Federal Rural da Amazônia. E professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Agronomia da UFRA. Experiência em Ecologia aplicada nas áreas de Ecologia de Agrossistemas, Ecologia da Restauração Florestal e Ecologia Isotópica, na interface com a bioeconomia, interesse na avaliação de indicadores produtivos e socioeconômicos de agrossistemas tradicionais e agroextrativistas de comunidades rurais, para a condução de planos de manejo de produtos não madeireiros e madeireiros na Amazônia, e consecutivamente fortalecimento das cadeias produtivas do açaí, pupunha, cacau, buriti, murmuru, unha de gato, castanha do Pará e etc. Ativamente interessado na investigação dos fatores da influência no manejo agroflorestal, as SAFs, e produção não madeireira de espécies do cerrado, dentre elas gueroba, jerivá, pequi, buriti, babaçu, mangaba, cagaita, araticum, cajuzinho, baru e etc. Fundador da startup Ciagros, Reforce Carbon, acelerada pelo projeto Inova Amazônia e atualmente em processo de tração pela Inova Amazônia do Sebrae. A gente pode fazer um currículo bem pequeno, né? Foi uns 5 minutos aqui de apresentação, mas eu acho que vale a pena, porque é uma pessoa assim que... Tipo assim, a gente fala aqui só palavras, né, no começo, mas isso foi anos de dedicação, né? São anos. Eu formei em 2006. 2006, o ano que eu nasci, galera. Você nasceu em 2006? Eu nasci em 2006. Eu tava com 2 aninhos. Eu tenho 18 anos agora. Você é mais velha, Giovana. Mas você se formou o quê em 2006? Eu formei em 2006. E aí tá montando esse currículo. Eu formei em biologia. Na universidade primária. No primeiro degrau da universidade, assim. Eu saí do ensino médio, na época era ensino médio, né, entrei na universidade, Universidade Federal de Goiás, e formei em 2006 já, quando eu formei já biólogo, pronto para atuar. Naquela época, não tinha curso de engenharia florestal na Universidade Federal de Goiás. E a agronomia que tinha, era um curso integral, que na época eu não tinha condição de fazer, ficar o dia todo estudando, precisava trabalhar. Trabalhava com o que na época? Eu trabalhava com tudo. Eu já fui de tudo, eu já fui lavador de carro, já fui engraxate, já fiz de tudo nessa vida. Eu tinha que ganhar dinheiro, né? Filho de taxista, meu pai era taxista. Então desde os meus 7 anos eu auxiliava ele, a lavar carro, por exemplo, a vender picolé na rua. Então eu sempre tinha um dinheiro no bolso, fazendo dinheiro, né? Legal. E mais uma coisa, eu sabia isso, meus pais investiram na gente, que era estudar. Meus pais investiram muito na gente em estudar. Da minha família toda, o primeiro a entrar na universidade foi eu. Eu fui a primeira pessoa a entrar numa universidade. E sabia, não, tem que entrar na universidade pública, que naquela época era muito caro. Hoje um jovem, que nem vocês quiser estudar no Brasil, estuda fácil. Tem recurso, tem bolsa. Tem universidade pública, né? Tem cotas. Tem cotas. Naquela época você tinha, pelo menos lá em Goiás, né? Eu sou natural de Goiânia, em Goiás. Eu estou falando aqui, até porque eu acho que é a proposta, né? Mas vocês me interrompam, vocês ficam à vontade. Pode falar, que a gente está aqui só para escutar. Porque às vezes um pouco do que a gente fala serve até também para tirar algum jovem, né? Tirar do atrapalho, auxiliar um pouco. Mas naquela época as universidades particulares eram muito caras. E só tinha 2 universidades em Goiânia, capital de Goiás, né? Que era a Universidade Federal de Goiás e a Universidade Católica de Goiás. Hoje a PUC Goiás. Caríssima, caríssima, caríssima. Então, eu não tinha recurso para uma universidade católica de Goiás, a PUC, né? A famosa PUC. Então, tem que entrar na universidade pública. Não, mas eu preciso trabalhar. Tem condição de estudar o dia inteiro? Não, não tem. E naquela época também a agronomia não dava nenhum por vaga. Então, não dava nenhum por vaga. Foi uma época... Explica para nós. Por que isso aconteceu? Foi uma época que surgiu a engenharia genética. Então, uma coisa que foi revolucionária, por exemplo, o projeto Genoma.
famosíssimo, teve até novela que tratou disso, Clones. Então foi uma coisa que despertou muito interesse. E naquele período também tinha uma visão clássica, do início do ano 2000, dos cientistas naturais, como Charles Darwin, Linneu, aqueles zoologistas, zoólogos que trabalhavam em área natural. Então tinha um fascínio por aquilo. Muitos amigos meus tinham um fascínio em ser um ambientalista, uma coisa assim. Então, quando eu entrei, eu lembro que o curso de biologia é um dos cursos mais concorridos da universidade. Hoje é bem diferente. Quem forma em biologia é professor. Eu sou professor. Gosto de ser professor, embora quem sabe que no Brasil não é tão valorizado como em outros países. É uma carreira mais difícil, mas naquele período não era. Só faz, é o que fala, né? Que só é professor quem realmente gosta de ser professor. Só é professor quem gosta de ser professor, porque a peleja, mesmo para chegar hoje, né? Hoje eu sou professor licenciado da Universidade Federal Rural da Amazônia. Mas para chegar nesse patamar de ser professor de universidade pública federal, são muitos anos de estudo. Era meu sonho quando era menino, né? Na idade, não era tão menino já, na idade de vocês, né? Meu sonho era ser um jovem sonhador. Era muito, e o sonho era ser professor de uma universidade pública federal. Falava isso para as pessoas. E hoje, por exemplo, eu recomendaria isso? Não sei. Não, sério, não sei. Por quê? Porque é tanta dificuldade e oscila o mercado, e até ele chegar lá é muito empreito, é muito sofrimento. Tem outras opções de mercado que são mais valorizadas. Naquele período, o professor ele tinha um nível de valorização que compensava um tanto. Hoje o professor ele tem que ser empreendedor. Eu sou empreendedor. Hoje, tem que prestar consultoria. Tem que prestar consultoria. Fora da universidade. Tem, mesmo até mais de um contrato, né? Dentro da universidade, eu sou dedicação exclusiva, mas de 2015 para cá, com o marco, com uma lei federal que estabeleceu o marco da ciência brasileira, o professor da universidade, mesmo pública federal, mesmo dedicação exclusiva, quando ele atua dentro da área dele específica, ele pode, inclusive, ter um nível de empreendedorismo. Pode prestar X horas de consultoria por ano, e isso também agrega valor à universidade, assim como as universidades norte-americanas, as universidades de outros países. Sim. O professor ele tem essa visão mais empreendedora e traz as empresas para dentro da universidade, e o que é ótimo para os alunos. Que agrega valor aos alunos, traz oportunidade de mercado para os alunos. Bota mão na massa, os alunos na mão na Coloca massa. Coloca a mão na massa, porque que adianta às vezes uma universidade pública, mas que não dialoga com o mercado de trabalho? O que esse aluno vai fazer depois que formar, né? Porque, tipo assim, não dá pra todo aluno que se forma na universidade virar professor, né? Tem que entrar no mercado de trabalho também. Não dá. E também, pra ser um bom professor, tem que saber como que aplica toda aquela teoria, na prática, né? Que ensina na sala de aula. Até ele virar professor é bom ele ter apanhado um pouco, né? Camelado, como se fala um tanto lá em Goiás, um pouco, batido cabeça um tanto, no mercado de trabalho. Para poder ter mais facilidade para resolver problemas. E passar isso para os alunos também. Ter uma experiência prática, né? Não só teórica. Entendi. Mas é isso, né? Aí saí como biólogo. Hoje eu atuo numa área que é comum, a engenharia florestal, a agronomia. Tanto que eu dou aula para agronomia, né? Eu dei aula para agronomia, agora estou licenciado, mas sou professor da agronomia, lá em Belém, Pará. Tem trabalhos na área de agronomia, floresta, mas é um curso amplo, né? Biologia ele permite um tanto de coisas, desde que a pessoa também faça depois uma pós-graduação, uma especialização na área. Porque o direcionamento imediato é para ser professor ou pesquisador exclusivo na área de conservação, de genética, de meio ambiente, de zoologia, e assim vai. Entendi. Então, eu tava pensando aqui que tu começou falando assim um pouco da tua infância, né? Como que foi, assim, bem diferente do que a gente tá acostumado hoje em dia. Tipo assim, jovens assim da classe mais média pra alta e tipo assim, não tem tanta experiência do trabalho, tipo assim, desde a infância. Então assim, eu tava tô querendo, né, que, se possível, se o senhor explicar pra nós mais ou menos como é que foi esse caminho seu, tipo assim, da infância até o senhor chegar na universidade, mais ou menos. A gente tá falando, por exemplo, de um Brasil que, quando eu nasci em 82, década de 80, ainda estava dentro da ditadura militar, concluindo a ditadura militar que concluiu em 85, então os valores eram diferentes. Então uma criação, ela tinha dentro de uma criação tradicional brasileira, mais conservadora, que foi a criação que eu tive, mais conservadora, a figura do pai bem estabelecida, a figura da mãe, a mãe trabalhando mais dentro de casa, o pai saindo para trabalhar, trabalhando 12, 14 horas por dia.
E uma pessoa que trabalhava e estimulava os filhos a trabalhar. Então não era crime um menino de 7 anos trabalhar fora. Enquanto eu ia para a escola, mas à tarde eu podia vender picolé. Eu vendia picolé. Eu podia trabalhar, né, até numa borracharia. Eu fiz isso algumas vezes para tirar um recurso, para ter um dinheiro a mais. Meus pais não davam mesada, por exemplo. Meu pai até tinha condição de dar uma mesada, mas era contra os princípios dele dar uma mesada. Não vou me ceder Não vou me ceder a isso. baixaria. Não. Meus filhos... Tô criando um homem. Tô criando um homem, é exatamente isso. Então fui criado dentro desse sistema. Praticamente quase nasci na roça, assim, numa fazenda, a gente chama Currutela, em Goiânia, em Goiás. Currutela? Currutela. É uma vila, né, uma vila bem pequena no interior e uma casa de adobe. Em Goiânia? E não em Goiás, né? Aí, só que na relação dos meus pais, a minha mãe bateu o pé, não, meu filho não vai nascer na roça, vai nascer na cidade, vai ter oportunidade de estudo. Meus filhos vão estudar. Os teus irmãos? Eu e meus irmãos. Ah, não, então, mas tu nasceu... Eu nasci, eu sou no do meio. interiorzão. Eu cheguei a nascer em Goiânia, na verdade eu nem nasci no interior, nem em Goiânia, eu nasci em Brasília, né, mas logo meus pais estavam de passagem por lá, por Brasília, nasci lá, mas na sequência nós viemos para Goiânia, toda a família é natural de Goiânia, Goiás. Entendi. Mas era uma época boa, meus pais trabalhavam, mas era uma época em que os valores eram totalmente diferentes e a gente trabalhava. Se não trabalhava fora, trabalhava em casa, né, auxiliava na lida doméstica. Meu pai taxista, a gente lavava carro todos os dias. Todos os dias. Meu pai podia lavar na rua com um lava-jato, mas os filhos lavavam, os filhos homens, eu e meu irmão. Auxiliava. Eu lembro que quem acordava primeiro da minha casa era eu. Acordava sempre 5h40 da manhã. Levantava meus irmãos, a gente fazia o café da manhã, postava a mesa, ia na padaria comprar o pão. Quando meus pais acordavam para nos levar à escola, estava toda a mesa posta. Chiques. Eram outros valores. Eu faço isso com meus filhos hoje. Pensa em fazer isso? Nem pensar. Porque são valores diferentes. Pô, pai. Algumas coisas a gente até reproduz porque deu certo, vem dando certo. Mas é muito uma coisa de geração também, né? E esse sistema, fui atleta, eu fui triatleta, eu fiz triatlon também, um tempo da minha vida. Achei que ia ser triatleta. Até que um dia... Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tinha dos 14 aos meus 17, 18, eu era triatleta. Nadava, pedalava e corria. Só que um dia eu tive um lampejo de consciência, eu vi que eu ia morrer pobre. Afogar. Choque de realidade. Não, sabia nadar. Mas eu vi que eu ia morrer pobre. Eu falei, eu vou morrer pobre como atleta. Não tinha potencial para ser um atleta campeão, né? Aí eu falei, não, tem que estudar, né? O que importa é tipo assim, o desejo, né? O que a gente tá pensando aqui dentro. Não, o que importa é o desejo, mas vamos pensar. Um Neymar da vida... Não, aqui você tem que ser o melhor dos melhores pra você conseguir alguma coisa. Tem que ser melhor, tem que ter uma genética privilegiada. Também. Não adianta, eu posso querer jogar bola, posso ter muito potencial para jogar bola, muito desejo, muita disciplina, mas nunca vou ser um Neymar. O que importa é a intenção, essa era a palavra que me faltou. A intenção, né? Você é triatleta. Você é triatleta, talvez não. Não, mas eu percebi que eu não ia me dar bem como triatleta. Eu larguei em tempo. E quando eu larguei, faltava pouco tempo pro vestibular. Na época o vestibular normal, não tinha Enem. Ainda era vestibular, então cada universidade tinha o seu vestibular. Você tinha que estudar específico aquele vestibular. O vestibular de uma outra universidade era diferente. Aí dei sorte, entrei de primeira na universidade, praticamente. Quantos anos você tinha? Eu tinha 18. Padrão. Entrei com 18 anos, padrão. Aí entrei na universidade, primeiro eu entrei na Estadual de Goiás, depois não estava atendendo meus anseios, o que eu queria, eu fui para a Universidade Federal de Goiás. Né, e consegui passar de novo, fui de novo, aí terminei na Universidade Federal de Goiás, aí com muito mais oportunidades, ótimos pesquisadores, professores, mas faltava uma coisa que é da prática, porque tem isso, tem instituições, tem centros que são muito voltados para uma área, outros para outra. E só tipo assim, fazer uma pergunta pro senhor, só para depois a gente fazer uma comparação um pouquinho. O que o senhor, tipo assim, pensava que o senhor ia fazer, trabalhar quando entrou assim na universidade? Ser professor mesmo? Não, aí que tá. Como eu vim de uma família classe média, mas eu fui o primeiro a entrar na universidade. Não teve uma coisa que talvez você, Giovana, já tiveram, mais orientação do que fazer.
né? Então eu não tinha ainda nem para pensar o que eu ia fazer. Antes de entrar na universidade, o que eu vou fazer? Eu escolhi o curso porque eu sonhei que eu ia ter sorte nessa área. Eu sonhei, foi um sonho, foi um feeling, uma intuição, um instinto. Eu não tinha para pensar não o que eu vou fazer. Porque pelo meu perfil hoje, eu teria feito agronomia, eu teria feito engenharia de produção, eu teria feito alguma coisa mais ligada à área de exatas. Naquele período não, eu segui, dei sorte, entrei, era concorrido. Então nem passar pela cabeça largar a mão. Né? Tanta gente querendo e Tanta gente querendo, eu vou largar a mão. Não tive facilidade, porque muitas disciplinas eu não gostava, porque muitas disciplinas não tinham exatas. As que eu gostava é justamente aquelas que tinham exatas. A genética, o cálculo, a estatística, a ecologia. O que tinha exatas eu gostava. O que não tinha, envolvia coisas mais da área de natureza, eu já não gostava tanto. Aí eu tive muita dificuldade. Aí eu vou largar e fazer outro curso, também era um período que não era fácil. Não é tão simples como é hoje. As coisas eram difíceis, era muito mais difícil. Para uma pessoa estudar no Brasil naquele momento, era muito mais complexo. A gente, estou falando assim, de 2001, por exemplo, foi quando eu entrei na universidade. A gente tinha pouco tempo de plano real. Então o Brasil não tinha uma economia ainda tão estável. Hoje também não é essas Coca-Cola toda, né? Mas tem mais opções. Vocês têm mais opções. Bastante mais opções. Ó, isso que vocês estão fazendo aqui era uma coisa inimaginável. Dá para pensar dois jovens com essa habilidade e proatividade em fazer algo diferente numa rádio, ainda viabilizar isso pela internet. Uma coisa inimaginável naquele período. Então eu não pensava o que eu ia fazer depois. Eu fui pensando ao longo do curso. E depois eu fui puxando, para não ter que fazer outro curso superior, eu vou puxar porque eu quero. E fui tendo oportunidades, as oportunidades foram aparecendo, e fui conseguindo, dentro disso, trazer totalmente porque eu queria. Hoje que eu vejo, o que eu faria? Agronomia, porque meus avós tinham fazenda em Goiás. Inclusive o Leandro Leonardo, eles tinham uma fazenda que é do lado da fazenda do meu avô. Então meu avô, tradicionalmente, a gente estava sempre na fazenda. Isso é muito forte em Goiás. Aqui também tem um tanto, né? Agora é muita cultura do goiano, essa relação com o campo, com a roça, com a fazenda. O caipira, né? Com o caipira, com a criação agrícola, com a criação de gado, com o cultivo agrícola. Isso é muito comum e eu nasci muito nisso. Então tinha um pé na terra, muito forte. Então, se não fizesse, ia fazer agronomia. Entendi. Só que eu não fiz porque não tinha condição de ficar o dia todo estudando. Não tinha condição, cuja agronomia era integral. Né? Eu puxei um tanto para essa linha. Tanto que quando eu fui fazer pós-graduação, já em São Paulo, já no interior de São Paulo, Piracicaba. Exalc. Escola de Agronomia da USP. Quando eu fui fazer, eu fiz num programa que chama Ecologia Aplicada. Ecologia Aplicada a Agroecossistemas. Ecossistemas agrícolas. Né? Então, não sei o que é isso. O que é isso? Pode explicar? Você pensar, por exemplo, qualquer campo, qualquer cultivo agrícola, né? Qualquer cultivo mas que envolva um aspecto mais de incorporar mais a natureza, transforma-se num ecossistema mais próximo ao que é o natural. Só que é um ecossistema agrícola. A partir do momento que você torna isso, você agrega mais espécies, consorcia com outras, não precisa nem se falar em agrofloresta, mas eu estou fazendo até rotação de culturas. No ano eu estou plantando soja, no outro ano eu planto milho. E não uso nenhum tipo de defensivo, nenhum tipo de agroquímico. Busco tecnologias mais agroecológicas, mais naturais. Por exemplo, não estou nem falando aqui que não pode usar, não estou falando nada disso. Estou falando só de um sistema. Então, um sistema de cultivo mais natural. E você rotaciona culturas. Isso é um ecossistema agrícola. Isso pode ser chamado de agroecossistema. Simples. Mas é agro que vem de agricultura e ecossistema que é um sistema ecológico, né, que tem várias comunidades, vários tipos de bicho, um ambiente específico, né? Você tem variáveis climáticas, você tem bicho, você tem água, você tem terra, tudo junto no mesmo espaço, é um ecossistema de plantio. Plantio de grãos, você pode plantar árvore, pode plantar o que você quiser, plantar plantas de menor tamanho, plantas hortaliças, a gente fala herbáceas, hortaliças de forma geral, leguminosas. Estou plantando, por exemplo, hortaliças, né? É um ecossistema agrícola, desde que seja manejado, produzido de uma forma um pouco mais natural. Mas, assim, por exemplo, como que você ia agir se algum tipo de peste ou, por exemplo, uma lagarta está comendo
bastante essa planta? Qual seria assim uma atitude que um pouco mais ecológica para a gente usar como defensivo ali? Hoje a gente tem defensivos naturais. Claro que eles não têm, às vezes, o mesmo tempo de vida que o industrial tradicional. Em larga escala isso é um pouco mais difícil, mas você tem. Você tem, por exemplo, rolo de fumo, que produz a nicotina. A nicotina é um composto secundário que você pode transformar numa calda, deixar ele durante um tempo em repouso na água, ele vai liberando substâncias que a gente chama de compostos secundários, que é a própria nicotina. Uhum. A nicotina o pessoal faz um uso indevido para fumar. Fuma, né? Quando inala dessa maneira aí Quando é inala faz prejudicial. mal, prejudicial, extremamente prejudicial à saúde. Mas tem uma função na natureza, que é repelir inseto. A função daquela planta, ela deixa de direcionar substâncias para o desenvolvimento da própria planta para a reprodução, para evitar o ataque de praga. Então o que a gente faz? A gente usa esse composto, nosso benefício, contra pragas em outras espécies. A gente faz uma calda daquilo, isso é só um exemplo, tem outras. Você tem a maniva, a própria maniva, aquilo, Que é o extrato da mandioca, né? O pessoal faz a goma, Ah, tá. né? Você pode usar a maniva também, a própria haste dela, deixar em repouso na água, extrai aquilo com o tempo e pulveriza. Mas quando está fazendo a goma ali, lá no Pará eles falam tapiti, que é o jeito mais indígena, aquela água que vai espremendo e vai tirando, recolhe ela, dilui e pulveriza também, tem ali um composto. O índio não usa às vezes a mandioca brava para pescar, Sim. joga na água, Aí mata os peixes. às vezes nem mata os peixes, mas deixa eles Deixa eles meio atordoado. atordoado. Pulverizar, então, esse termo é isso? É que você Você envenenar coloca o no lugar? pulverizador, é uma forma, coloca no pulverizador normal, inclusive de químico, agrotóxico normal, só que limpo. Ah, tá. E aí pulveriza sobre as folhas das plantas, aquilo serve para repelir inseto natural, pragas naturais. Tem menos tempo de vida, então rápido ele degrada, então tem que estar fazendo essa Mais pulverização, aplicações, né? mais aplicações. Mas qual que é a vantagem? De ser natural. E soa mais barato também, né? Muito Porque mais barato. isso é uma coisa que você consegue fazer, tipo, em Larga casa? escala, Tipo assim, você tendo Consegue. conhecimento É de como simples. fazer? É simples de fazer. Você tem muitos protocolos hoje, a internet acha fácil, mas é simples. Cortou, por exemplo, fumo de rolo ali, cortou bastante, deixou em repouso por alguns dias, recolhe aquela água, filtra aquela água para poder retirar o excesso e pode pulverizar. Agora, Nossa, na isso é muito natureza, legal. como que a gente faz? O próprio consórcio. Quando aparece uma praga, por quê? Você vai ver o sistema está empobrecido geralmente de nutrientes no solo. Ou outros fatores, mas principalmente nutrientes no solo. Então é olhar primeiro como que está a química desse solo, fazer uma análise química, repor essa estrutura de solo, repor essa química de solo, começar a trabalhar o ecossistema agrícola como um todo. Pode até fazer passo a passo com esses defensivos naturais? Pode. Mas no fundo, Mas perde um pouquinho de tempo, né? Por exemplo, se pudesse fazer já aquela análise do solo e indicar lá o problema. se der para fazer as duas coisas junto, faz. Enquanto você não tem condição de resolver toda a questão do solo, já vai trabalhando de forma mais defensiva, natural, se for possível. Então, meus projetos, por exemplo, eu sempre indico o mais natural possível. E por quê? A gente tem hoje rastreio de algumas substâncias que elas, infelizmente, elas têm consequência, inclusive, na biologia humana. Inclusive, por exemplo, tem estudos que destacam, fazem associação de crianças com autismo com glifosato. Você tem publicação científica Onde internacional que a gente disso. tem o glifosato? Como é o nome? Glifosato. Onde Glifosato é um tipo de defensivo usado como herbicida, para Ah, tá. impedir o crescimento de pragas na agricultura. Por isso que o povo até, assim, outro exemplo, né? Usa citronela para espantar carapanã. Coisa Não, mais natural. uma citronela às vezes é natural. É Citronela, nesse sentido aí que você tá a falando, né? citronela era natural. Eu uso citronela. Eu uso citronela. Eu Citronela faço é o legal. possível pra não usar repelente. É. Eu fico me sentindo um pouquinho não caboclo o suficiente, entendeu? Porque o meu pai, vou andando com ele na mata, ele é parecido comigo, né? Tipo assim, é a mesma genética, mas, por exemplo, ele tá na mata, os mosquitos nem incomodam ele. Agora eu... Mas eles já são raiz, já. Pois é, eu acho que... Você já saiu um pouquinho. eu tô meio Nutella. Eu nem- já tenho um repelente natural, então não me incomoda. Não te incomoda? Na mata, não. Eu acho que eu atraio eles. Eu sou imã. Eu tenho que colocar. Eu tenho que usar. Não tem como. Eu chego aqui, eu fiz um trabalho um tempo. Fiquei uns 10 dias na floresta. Eu colocava por cima da roupa. Porque se eu não colocasse, eu não conseguia fazer o trabalho.
Aí tem, mas isso a gente já está falando de repelente, né? Aham. Na agricultura, quanto mais natural a gente conseguir ser possível, melhor. Nem sempre dá no dia a dia. Tem coisa que às vezes não dá. A natureza é perfeita, né? E também Uma ainda manipulação estamos, humana. tipo assim, vendo as melhores maneiras possíveis de conseguir aplicar esse métodos mais naturais em larga escala, né? Em larga escala. Em larga escala, no Brasil hoje, você tem projetos de referência, por exemplo, da parte mais de agricultura, produção de frutífera, produção madeireira. Inclusive na Amazônia, no Pará, são japoneses. Quem buscar na internet vai ver lá uma colônia japonesa chamada, uma colônia Nikkei, descendentes de japoneses, mas os japoneses que vieram para o Brasil em 1929, uma leva de japoneses vieram para o Brasil, quando teve o crack da Bolsa de Nova York, teve uma quebra mundial. Sim. Né? Isso logo ali no pós-Primeira Guerra, né, iniciando já para a Segunda Guerra Mundial, que concluiu em 45. Aí uma leva de japoneses que fizeram parte do grupo na Guerra Mundial, do grupo do Eixo, junto com a Alemanha, eles vieram para o Brasil, em 29. Uma parte foi para São Paulo, formaram a Liberdade, que é Formosa, a maior colônia japonesa no Brasil. Outra parte foi para o Pará e criaram uma cidade chamada Tomé-Açu. Fazendo o que sabe fazer lá no Japão, principalmente criando pimenta do reino, produzindo pimenta do reino. Criando não, produzindo pimenta do reino. Famosos exportadores de pimenta do reino. Só que aí atacou uma praga. Atacou uma praga na pimenta do reino, forte, a fusariose. Uma praga que dizimou os pimentais. Aí qual foi a ideia delas? Não, vamos consorciar as espécies de pimenta do reino, os japoneses. Aí eles consorciaram diferentes espécies de pimenta do reino, a praga resistiu um tempo, ela não reconheceu, mas depois ela se adaptou e atacou tudo. Dizimou todos os pimentais, eles começaram a padecer, sofrer. Qual foi a ideia deles? Eles observando os ribeirinhos amazônicos, eles viram que os quintais dos ribeirinhos estavam sempre bonitos, sempre produtivos, sempre tinha comida na mesa e era consorciado. Então eles pensaram, vamos consorciar. Então começaram a consorciar diversas espécies com a pimenta do reino. O açaí, o cupuaçu, a pupunha, né, bacaba lá, o baru. As frutas naturais. Frutas naturais deles. O baru não, desculpa, bacuri. Porque baru já é mais típico de outra região do Brasil, principalmente Cerrado. Sim. O bacuri, que é mais amazônico. E consorciando tudo isso, chegou um ponto que eles deixaram a pimenta do reino de lado. Em 1970, produziram agrofloresta em larga escala. Lá você tem produtor agroflorestal com mais de 300 hectares de agrofloresta, só agrofloresta. E quantos tipos de, mais ou menos, espécie de árvores que eles... Não, eles têm lá, tem produtor que tem 30 espécies numa agrofloresta, mas eles têm carro-chefe. Eles têm produções que são carro-chefe. As principais, açaí. Açaí, cacau, né? Aí tem planta que serve como repelente natural. Então ele não precisa nem às vezes fazer um processo de pulverização, porque já tem lá naquele consórcio repelentes naturais. Um exemplo, uma planta fabácea leguminosa chama Glyceridia ou Glicerídia, que ela vai muito bem com cacau e ela é um repelente natural. Onde ela tem, os bichos, os insetos não vão. Um repelente natural. Então ela libera compostos, ainda se estuda essas plantas, né? A ciência. Quase um mistériozinho, né? Uma mágica. Uma mágica, mas na verdade o que é? Composição, liberação de compostos secundários no próprio ar, pelas folhas e no solo. E as plantas comunicando entre si. A própria planta faz isso no consórcio. Então o sistema de consórcio, você consorciar, unir diferentes plantas, é muito saudável para o meio ambiente e para a agricultura. É como se estivesse simulando a natureza, né? Simula a natureza. Repete o que a natureza faz, só que pode escalar, pode ampliar isso aí, ter bastante em larga escala. E foi a forma que eles saíram da onde? Foi a forma que eles saíram da pobreza. Foi a forma que eles saíram da quebradeira que aconteceu. Foi a forma que eles saíram da fome, que alguns passaram fome até naquele período. É porque eles estavam no fundo do poço, Eles né? estavam no fundo do poço. De um país que perdeu uma guerra, estava super pressionado por todos os aliados, né? Todos os aliados. Estava na Grande Depressão na época. Na Grande Depressão não tinha opção, vou voltar para o Japão. Não tinha. É um município tão interessante, eu falo isso porque a gente morou lá. Eu e minha esposa, a gente morou lá durante 2 anos. Sim. E hoje ainda, agora eu estou licenciado, mas até pouco tempo eu dava aula lá. Aí você chega em alguns lugares lá, você tem letreiro das coisas em português e em japonês. A gente ouve japonês lá quase tão comum quanto se ouve o português.
Sério? Até hoje. Aqui no Brasil? No Brasil. Porque foi criado por japoneses. Durante a Segunda Guerra Mundial, eles ficaram presos lá. Né? Lá foi um campo de concentração. Eles não podiam sair de lá. Em 1945, que eles foram começar a receber liberdade para sair de lá. Putz. É uma coisa assim surreal no Brasil. No Brasil. E ninguém sabe, né? Poucas pessoas sabem. Mas talvez, eu acho que foi um campo de concentração um pouco mais tranquilo Não, comparado... foi mais light. Se você for pensar com o campo de concentração de Auschwitz na Alemanha, é uma coisa desumana. Não, lá foi assim... Eles só não podiam sair daquela região, né? Não podiam sair porque se saísse, aí eles sofriam. Eles trabalhavam à força lá? Não tinha trabalho Não, né? escravo, não tinha nada de trabalho assim. Então era um campo de concentração, na realidade. Oficialmente era um campo de concentração. Mas na prática, como Auschwitz na Alemanha, que foi o mais famoso dos campos de concentração, eles não sofriam tanto lá. Eles sofriam quando eles saíam de lá. Ah, tá. Então era tipo uma prisão mesmo. Era uma prisão. Por causa mais do preconceito do povo brasileiro Preconceito, para com eles, principalmente por conta da questão da guerra. da guerra, né? Porque o Brasil ele ficou indeciso durante um tempo, naquele período histórico. Eu nem sou historiador, estou falando aqui, a senhora está falando alguma coisa errada, mas o que eu lembro de história... O Japão sofreu muito. Era assim, né? É por causa que o Brasil tinha uma tendência mais populista na época, né? E aí tinha o Mussolini, aí tinha a Alemanha, aí tinha uma tendência assim... Tinha uma tendência, que é período Vargas, ele demorou meio que sair de cima do muro, né? Porque ele tinha uma tendência um pouco mais política naquele sentido. Aí quando ele saiu, não, peraí, é mais vantajoso para a gente ficar do lado dos aliados. E aí... todos os países que faziam parte do eixo passaram a ser pessoas não-quistas, né? Pessoas que não são amigáveis. Foi o caso dos japoneses. E aí eles passaram a sofrer algumas sanções políticas naquele período lá, e inclusive ficarem concentrados naquela região sem poder sair. E quando saíam, sofriam consequências políticas, por consequências sociais, econômicas, e podiam até ser presos. Mas aparentemente se viraram muito bem. Se virar não, os relatos que tem naquele período foi muito sofrido por isso, só que eles conseguiram. O japonês ele tem umas coisas que é formidável, uma capacidade de trabalho incrível. E eles conseguiram, mas eles têm esse reconhecimento, observando os ribeirinhos da Amazônia, né? observando eles sair da crise. Não tiveram mais praga, e hoje eles produzem de tudo, e é muito bonito ver, inclusive um japonês que é famoso, o seu Michinori, que é uma referência para mim, que ele fala isso, olha, hoje a gente anda de Hilux, a gente mora em mansão, produzindo agrofloresta, mas a gente aprendeu com os ribeirinhos, com o povo nativo mesmo da Amazônia, com o caboclo da Amazônia. Impressionante, tem coisa pra gente aprender em todo canto, né? Tem demais, isso é muito legal. Mas E o ribeirinho vai aprender isso na vida, né? Não precisa ir na universidade muito bem elaborada para aprender. O ribeirinho ele aprende muito com a cultura dele ancestral, saber indígena, um tanto, a vivência na própria floresta. É isso aí mesmo, é da vida, né? Diferente da gente que tem que... Eu tive que ir para uma faculdade, vocês estão indo para uma faculdade, que eu sei, você está fazendo agronomia, né? Você está fazendo direito. Então eu precisei ir para uma faculdade, hoje eu recebo as pessoas, os jovens, muita idade de vocês na faculdade. Que a gente precisa, a nossa cultura precisa ir para a faculdade. A gente aprende algumas coisas com nossos avós também, mas para a gente estar aqui falando de algumas coisas é pelo livro, é para a faculdade, um tanto pela prática, depois de um tempo, mas precisa, e eles não. Muita coisa, principalmente, tem muita aquela questão, aquecimento global não existe. Mas quando a gente conversa com um caboclo, com uma pessoa da roça, que ele fala, antigamente eu colhia essa safra em tal período. Hoje, quando eu colho, bem tempo depois, mudou muito o ciclo da chuva. Então, o próprio povo da roça, o ribeirinho, o seringueiro, né? Eles veem isso na prática. Né? O quanto que a natureza... Estão sentindo as mudanças climáticas, estão sentindo, o quanto que a natureza mudou. Estão sentindo. Mas isso eu acho muito massa dos japoneses, né? Pela a capacidade de adaptação. Por exemplo, eu acho que a gente, ser humano, nós temos que ter uma capacidade de adaptação legal para as coisas, entendeu? Por exemplo, tem uma dificuldade e assim, vou me adaptar, não vou desistir, né? E tipo assim, foi a situação deles, que eu acredito quase vida ou morte, né? Porque passar fome não é um negócio tão fácil, né? Não. Eles têm uma coisa muito bonita nesse sentido de adaptação, de adaptação humana, né, às condições ambientais. Eles foram meio que jogados aqui na Amazônia.
Eles tiveram acesso também em algumas coisas que poucos brasileiros têm, que é grandes extensão de terra. Então poucos de nós tiveram acesso a grandes extensões de terra, mas eles tiveram esse acesso. Mas só isso também. E se adaptaram pela força de trabalho, uma força de trabalho incrível. E outro fator também, até teve uma aluna minha da engenharia agrícola, dei aula na engenharia agrícola, né, um tempo. E uma aluna minha, a gente conduziu um estudo com ela para saber o que foi o fator principal para eles se adaptarem. Então, essa capacidade de trabalho, eles sempre mantiveram conexão com o Japão. Então, quando a coisa apertava demais, eles mandavam algum membro da família para o Japão para fazer dinheiro e aquele dinheiro voltar para o Brasil. E hoje, boa parte do que eles exportam para o Japão. Então, é muito estratégico a economia deles. É uma cooperativa enorme, chama Kanta. Uma das cooperativas que tem lá hoje, mas a cooperativa japonesa, Nikkei, é Kanta, cooperativa mista de Tomé-Açu. Formaram até um sistema agroflorestal próprio de Tomé-Açu. E o grande diferencial deles é esse potencial de exportação. Exportam para outros estados brasileiros, mas exportam boa parte para o Japão. Eles mantiveram um elo com as suas origens. E eles se voltam muito para si também, uma conexão com a família. Um outro aspecto que eu percebi que São bem reservados, né? Eles são reservados, mas outro aspecto que eu diria é que para a gente se adaptar em qualquer condição, a gente tem uma base familiar forte. Total. Uma base familiar forte. Então foi o caso deles. Eles se voltam, se fecham, mantém aquele núcleo familiar ali estruturado, fechado. Às vezes, talvez não precisa fechar tanto. Mas no caso deles, permitiu eles se manterem lá. Permitiu a eles se adaptarem, sobreviver, passar pelas situações e se manterem vivos, ativos e prósperos. Hoje, prósperos, são referência mundial. Você está estudando fora do Brasil, você vai ver. Se você está estudando na agronomia, se for estudar qualquer coisa relacionada à ecologia florestal, a sistemas agroflorestais, você vai ter acesso em literatura inglesa a sistemas agroflorestais de Tomé-Açu. Algumas literaturas, alguns livros citam como referência mundial em agrofloresta, porque é em larga escala. E são pioneiros no Brasil em agrofloresta comercial, porque os ribeirinhos faziam isso mais para sobrevivência, não para vender. Né? Então, muito bonito. Subiram um degrau aí. Subiram comercial. Sobrevivência, mas voltar principalmente para o comércio. Então aí foi tipo assim, mais ou menos com o seu contato lá com essas comunidades japonesas também, que o senhor começou a gostar bastante de sistemas agroflorestais. Eu já conhecia, já fazia, porque em 2005 eu ia passear numa região de Goiás chamada Chapada dos Veadeiros, uma região de chapada, cachoeiras, muito bonita. Alto Paraíso, Cavalcante. Ali em Alto Paraíso tinha uma ONG que chamava Oca Brasil, e ali tinha uma pessoa que era famoso naquela época, o Ernest Gott, que é um suíço erradicado no Brasil, na Bahia, que mexe com a agrofloresta também, que ensina a agrofloresta, e dava cursos lá. Então naquele período eu já tive acesso a isso. Tive acesso também a um livro, na época de faculdade, de manejo ecológico de solos, da Ana Primavera. É uma grande referência mundial também em agroecologia. Brasileira? Não, estrangeira. Só que erradicada no Brasil. Ah. Ela morou no Brasil. Mas, se eu não me engano, a nacionalidade dela é polonesa. Ana Primavera. É uma referência em agroecologia. Manejo ecológico de solos. Tem hoje em todas as línguas, mas principalmente no inglês. Tem também. Aí eu tive acesso a esse livro e comecei a migrar, de fato, de uma área mais de meio ambiente mesmo, ambiental, para uma área mais agroecológica, uma ecologia mais aplicada, né? Mas assim, em termos práticos mesmo, uma coisa mais oficial mesmo, formal, com mais conhecimento, foi com os japoneses. Um tanto com os japoneses mesmo. A minha experiência prática é com esse povo descendente dos japoneses de lá de Tomé-Açu, os Nikkeis, para trabalhar em larga escala. Nikkeis é uma família? Nikkei é uma terminologia de gerações de descendentes japoneses. Então recebe essa terminologia, Nikkei. Né? É japonês, claro, o termo, né? Mas não é um japonês direto. Não é um japonês, já é um japonês com nível de migração, né, para outros países. É um descendente indireto de japonês. Mas você vê, o que é japonês? Lá eu tenho conhecidos lá, em Tomé-Açu, que ele é neto de japonês, né, de avô, de vó. Ele é filho de pais
que são descendentes diretos de japoneses, então ele, geneticamente ele é japonês. Entendi. Não tem... quando a gente fala em raça, a gente fala em mistura, em mestiçagem. O ser humano, não existe raça no ser humano. O conceito de raça genética, ela não existe no ser humano. A diferença genética de uma pessoa de cor de pele preta para uma pessoa de cor de pele branca é praticamente nada. Não justifica o uso ou emprego da palavra raça. Raça a gente tem para cachorro, a gente tem para ave, a gente tem para alguns bichos. Espécie humana não. Espécie humana, o nível de variação genética é quase nada. Então a gente vai falar em grupo étnico, que é mais uma coisa de base dessa parte mais biológica, né? Tem termo para isso. Parte mais que a aparência, né? Da aparência, da estética, né? Do biotipo, do que geneticamente mesmo a diferença é nada. Não é nada. É muito pouca diferença. Assim, tá falando de japonês, por que a gente pensa que japonês tem mais QI do que a maioria do mundo? Porque parece que tem mesmo. Você já viu, na época que eu estudava, dava até raiva. Porque sempre o menino mais inteligente da turma era descendente de japonês. Matemática, então... Mas por quê? Tem alguma explicação? Olha, eu diria histórico. É um povo muito... Antigo, né? Muito antigo. Você pegar o Brasil, 1500. Somos muito novos. Alguns estados brasileiros. Brasília, né? Quando foi que foi? 1960. Então o Brasil é muito, muito novo. São países antiguíssimos, milenares. E de uma cultura de concentração mental muito valorizada. O japonês é aquela coisa do samurai. Então, para tomar uma água aqui tem todo um processo de concentração mental. Tem um jeito de cozinhar, movimento dos braços. Tem o karatê, tem o judô, tem o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu ele surgiu no Brasil com o japonês que veio, mas foi modificado por brasileiros inicialmente em Belém do Pará, depois foi para o Rio de Janeiro e virou referência, né? A família Gracie era do Pará? A família Gracie é do Pará. A família Gracie é do Pará e foi para o Rio de Janeiro, migrou para o Rio de Janeiro, mas se não me engano o Hélio Gracie ele começou em Belém do Pará, bem inicialmente, e aí foi pro Rio de Janeiro e de lá explodiu para o mundo, o jiu-jitsu brasileiro. Ao ponto, quando eu morei nos Estados Unidos, em Gainesville, um tempo, eu lembro até hoje, eu fui postar um FedEx, eu estava lá atrás na fila. Aí, na hora que eu cheguei, aí tinha mais algum processo para fazer, na hora que o cara... Aí eles vinham passando, registrando as pessoas que estavam na fila, eu lembro até hoje. Na hora que ele descobriu que era brasileiro, ele me fez ir lá para frente. Eu falei, não precisa não, você vai vir aqui para frente. Eu falei, mas por que você está falando? Não, porque você é brasileiro. Mas o que tem a ver? Não, jiu-jitsu brasileiro. O cara era apaixonado pelo jiu-jitsu brasileiro, o americano. Então é um dos pontos de respeito, inclusive, da nossa nação. Dá muita valorização, é. Muita... Quando a gente vai na internet, aí navega, né? Aí, tipo assim, vê muito, por exemplo, várias escolas de jiu-jitsu mundo afora, mas mundo afora. Brazilian Jiu-Jitsu, jiu-jitsu brasileiro. É. E tipo assim, Gracie, Barra, tudo isso em todos os cantos. Família, né? É muito bonito e isso é muito japonês, esse poder de concentração mental. Eu não acho que exatamente, o japonês é mais inteligente, tem um QI mais elevado que a gente, por exemplo, brasileiro, mas eles têm uma capacidade de concentração mental culturalmente maior. Então isso é muito valorizado. Eu acho que uma coisa que eu sempre falei, eu lembro desde quando eu estudava, a inteligência não escolhe lugar para nascer. Né? A pessoa com um QI acima da média, com um QI genial, uma inteligência super acima da média, ela não escolhe lugar para nascer. Também penso assim. Aí às vezes nasce nos lugares mais inóspitos até. E a pessoa, se tiver equilíbrio emocional, concentração mental, ela sai de lá e vira um doutor, vira uma referência em qualquer área, né, do profissionalismo, qualquer área, né, área médica, área jurídica, área da ciência, qualquer área. E uma coisa que eu sempre vejo também que, por exemplo, quando uma pessoa nasce numa família, talvez numa condição não tão boa, né, mas ela tem capacidade, tem concentração, e ela consegue ultrapassar aquela situação, essa pessoa ela vai ter um impacto muito grande na sociedade. Sempre são essas pessoas que têm um impacto bem legal na sociedade. Porque, tipo assim, foi muita capacidade mental e esforço que eu vejo que, tipo assim, deu fruto. Ela começa pela família, não pode se exaltar, né, assim, vai descer.
Mas quando a pessoa consegue se manter ligada às suas raízes, manter a simplicidade, é o que dá fruto mesmo. Vira referência. Vira referência para as outras pessoas, para a família, para as pessoas ao redor, para os amigos, para os filhos dos amigos. Vocês assistiram aquele filme Mãos Talentosos? Não? Mãos talentosas? É um médico que é um Ah, grande cirurgião Um nos médico, Estados Unidos. um médico negro, né? É, um negro. Sim, Que ele faz separação. sim, eu já vi. É, muito É com o Cuba Júnior lá, eu esqueci o primeiro nome dele, não é? Não, eu acho que é com Denzel Washington. Denzel Washington? Não Né? sei. Com Golden. Como é que é? Dá pra gente pesquisar. Golden Cuba Júnior, alguma coisa assim, será? Mas a mãe dele começou a trabalhar na casa de um cara que lia pra caramba, lia muito. Aham. Aí começou a chegar em casa e fazer o menino na televisão, Milagrosas, né? Mãos Talentosas. Talentosas. Aí começou a incentivar, olha, vocês aqui por semana, nós vamos sair dessa realidade que a gente tá, que era família pobre. Tá aí, ó. É esse mesmo. Aí começou a incentivar. Esse Não, mesmo. não é com Denzel Washington, não. Eu nem é sei o Cuba nome dos Júnior. atores. Isso é muito bom. A inteligência não tem lugar pra nascer. Não tem. Nasce num castelo, porque nasce. Você tem pessoas, o Darwin mesmo era de família rica. O Darwin era para ser médico, ele largou a medicina para virar um historiador natural, porque antigamente a biologia era chamada de história natural. O Darwin era de família riquíssima. O que o torna tão diferente de um outro cara genial na área de meio ambiente, que é o Alfred Wallace, que inclusive esteve no Brasil, e que até dizem que a teoria da seleção natural, na verdade, era dele, né? Não do Darwin. Mas o Darwin, com todo o poder que ele tinha, né, econômico, político, ele conseguiu seu pai. Isso são tipo os bastidores, aquela questão da fofoca científica, né? Mas para mim os dois tiveram o mesmo nível de importância. O Darwin, ele ficou com a tese dele sobre a teoria da seleção das espécies engavetada durante 20 anos. Aí quando ele recebeu uma carta do Wallace, que esteve no Brasil, boa parte dos estudos dele foi no Brasil, na Amazônia, com borboleta. Aí, falando da Que ano mais teoria, ou menos? Você... isso em torno de 1840, a publicação foi em torno de 1850. imagina, na Amazônia, 1850. 1850. Aí ele mandou uma carta pro Darwin, que já era famoso, já era conhecido. Eu cheguei em tais conclusões, o que o senhor acha? Aí o Darwin vendo aquilo, isso é o que a história fala. Sim. O Darwin vendo aquilo resolveu desengavetar a teoria da seleção das espécies que ele tinha deixado engavetada, porque ia mexer, né, ia contra toda a igreja da época, toda a teoria da igreja da época, inclusive de criação do homem, ia mexer com essas bases, esses alicerces, né, do conhecimento humano. Ele engavetou, não queria mexer com isso. Aí quando ele recebeu aquela carta, ele falou assim, se eu não publicar agora, eu vou perder. Aí ele publicou, aí ficou como o pai da teoria da seleção das espécies da história natural, né? Mas aí dizem que não, quem era o pai era o Wallace. Mas o Darwin veio de origem rica, o Wallace nem tanto. O que eu acho? Eu acho sim que ele pode ter engavetado, é até possível, né? E que o Wallace teve o mesmo mérito, chegou junto na mesma teoria, alguns anos depois. Mas o Darwin... Mas sem o conhecimento que o Darwin tinha já, né? Ele construiu as próprias bases. Ele construiu tudo sozinho. Porque o Darwin realmente não publicou aquilo. Ele não publicou. Só que o Darwin era genial também. O Darwin era muito genial. Algumas coisas que ele fundamentou. E o que eu estou querendo dizer? 2 exemplos numa área de meio ambiente de gênios que nasceu, um na riqueza, o outro mais na pobreza. Mas se chegaram no mesmo produto. No mesmo produto. E tem. Inteligência, conhecimento tá em todo lugar, né? O ambiente também influencia, né? Com certeza. Tem que ter. Principalmente equilíbrio emocional. Para sair dos atrapalhos, não usar droga, não se envolver com coisa que não deve, não se envolver com vício, né? Equilíbrio emocional. Então, uma fase de juventude tem que ter muito equilíbrio emocional, principalmente em relacionamento. Que às vezes é um relacionamento simples, mas que pode gerar todo um atrapalho. Tem um conhecido, não vou falar não, mas um rapaz assim, genial. O sonho dele é ser juiz. Todo o potencial para ser juiz, mas aí de repente teve um filho fora do casamento. Aí depois casou, claro, aí foi dentro do casamento. Dá dificuldade, dá trabalho. Criar filho dá trabalho. Filho chora de madrugada.
né? Quando você não tem filho, graças a Deus, eu fiz as coisas que eu tinha que fazer antes de ter filho. Se eu já tivesse filho, eu não sei se eu faria nem metade. Então, o filho, na hora certa, facilita muito a vida. O casamento, na hora certa, né? Com a pessoa certa. Isso aí facilita muito. Isso é o que eu chamo de equilíbrio emocional para o jovem, né? Tanto para vocês, pessoas que ainda vêm antes de vocês já entraram na universidade, então vocês já conquistaram um tanto de coisa, né? Já conquistaram. O principal, eu acho que vocês já conquistaram, que é um direcionamento de vida, né? Agora é só dar sequência, sem atrapalho. Ir pra frente, ir pra frente. Ir pra frente. Não parar, não desistir, né? Não. Don't give up. Don't give up. Sim, senhor. Então, tipo assim, uma coisa que eu também tava querendo saber é o que é pós-doutorado pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura. Se eu soubesse, vocês iam ler tudo aí, eu tinha mandado bem resumidinho, rapaz. É porque é o seguinte, tem um centro de excelência no Brasil que realmente trabalha com pesquisa em energia nuclear, mas tem energia nuclear com base em radioisótopos, né? E também tem radioisótopos, são elementos químicos que lhes geram radioatividade, né? Eles têm radiância, né, química, né? São meio instáveis que fala, são, né? Instáveis. Eu estou tentando usar termos para o grande público, né? Mas são instáveis. Gera radioatividade. É perigoso. Então, isótopos são elementos químicos, de forma geral, lá da química. Você vem lá da química, estuda na química, né? Mas está relacionado mais à física. Mas são elementos químicos que eles têm o mesmo número de massa, mas porém diferentes números atômicos. Por exemplo, carbono. Todo mundo já ouviu falar que é um carbono 14. Mas além do carbono 14, a gente tem um carbono 12 e 13. Carbono 12, 13, 14. O 14 ele é o mais conhecido por causa de estudo de fóssil. Mas tudo é carbono. Onde que está a diferença nisso? A diferença está onde? No número de massa. Tem o mesmo número atômico, mas o que é diferente é o número, né? A carga elétrica deles que gera diferença no número de massa, né? Porque o número atômico é a mesma coisa. Esses elementos químicos iguais, a gente faz avaliando a diferença deles na natureza, a gente consegue avaliar alguns impactos humanos na própria natureza. Carbono 12 e 13. A diferença entre eles eu consigo verificar, por exemplo, o quanto que uma pessoa se alimentou de um item alimentar, de um alimento mais natural ou mais industrializado. Por exemplo, se vocês lembrarem, vai de estudo, né? A gente tem plantas com sistemas fotossintéticos diferentes. Faz uma fotossíntese de um sistema diferente. Planta com fotossíntese C3. Vocês lembram disso lá do 2º grau? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. A gente tem plantas com sistema de fotossíntese C4. O elemento químico que é produzido na fotossíntese tem 4 carbonos. Planta C4. Quais exemplos de planta com 4 carbonos C4? Gramíneas, de forma geral. Por isso que cresce rápido. Cresce rápido por causa disso. E não são tão eficientes como plantas que a gente usa na agricultura mais urbana, na agricultura mais moderna, como o capim de forma geral para alimentar o boi, alimentar, né, o rebanho, como a cana-de-açúcar. São plantas que a gente usa, que a gente domesticou ao longo do tempo para servir para o ser humano, elas são mais eficientes para produzir energia, né, de forma natural. E a gente consegue rastrear a origem dessas plantas na alimentação humana e na natureza por meio de algumas técnicas da ciência que a gente fala de isótopos estáveis. Estável porque ele não tem radioatividade e não modifica a sua natureza química com o tempo, como alguns compostos radioativos. O composto radioativo, com o tempo, ele modifica a sua natureza química. Ele vai modificando. A gente fala decaimento químico ou radioativo, que é muito longo. O césio 137, o urânio. É daí que vem aquele termo meia-vida? Meia-vida. Isso. É o tempo de meia-vida dele para deixar de gerar radioatividade. São isótopos instáveis. Porque a gente não tem só um tipo de elemento químico na natureza. A gente tem, dentro daquele elemento químico lá da tabela periódica, a gente tem diversos com diferente número, né? Diferente número de massa. Mesmo número atômico, porém diferentes números de nêutrons. Sim. Né? Isso dá uma variação. Essa variação na natureza a gente monitora.
E ao monitorar, a gente consegue rastrear. Então eu consigo dizer, a carne que vocês comeram, por uma análise da unha, por uma análise do cabelo, eu consigo dizer se essa carne do cabelo de vocês, ela veio do seu cabelo que é grande, a gente tem tecnologia que a gente consegue rastrear por uns 5 anos. O que você comeu ao longo de 5 anos. E se você comeu mais carne de caça ou mais carne de rebanho bovino criado à base, por exemplo, de pastagem de capim. Porque isso deixa um sinal orgânico que é possível, com a tecnologia que a gente tem da química, da física, monitorar, rastrear com 100% de fidelidade, praticamente. Com a margem de erro pequena. Isso é isótopos. Por isso o nuclear na agricultura. A gente consegue monitorar alguns outros compostos. Por exemplo, quanto mais natural, quanto mais nativa é uma área, quanto mais uma floresta é preservada, ela tem uma quantidade de nitrogênio específica. À medida que ela vai sendo degradada, vai diminuindo aquele elemento químico. Que no solo, né? No solo. E a gente consegue rastrear, inclusive, o nível de desmatamento de uma área ao longo do tempo pela análise do solo. Pela análise dessas químicas do solo, mas especificamente por esse sinal que está relacionado à física nuclear. Então, quando a gente fala física nuclear, a gente pensa que é uma coisa totalmente impactante. A gente já pensa em bomba de Hiroshima, Nagasaki, a gente pensa em Chernobyl, mas o desenvolvimento da ciência na área de isótopos não radioativos não gera impacto nenhum e tem inúmeros benefícios em termos de avaliação de impacto ambiental. E tem centros de excelência fora do Brasil, inclusive no Brasil. Aí eu estudei lá, tive a oportunidade, graças a Deus, de estudar, né, e fazer uso disso. Quem lê minha tese, por exemplo, vai ter acesso a essas coisas, um pouco dessas coisas. Vai continuar falando, Tô Rodrigo. Pode ir. Mas é isso. Então, assim, de forma geral, não sei se eu respondi um pouco da sua dúvida, mas é isso. É nuclear porque envolve um núcleo atômico. Envolve elementos e estudos da química, da física, que está relacionada à estrutura química da molécula. Então a gente tem que entender um pouco, e a gente maneja isso para poder avaliar. A gente faz todo um trabalho relacionado à metodologia científica da física e da química para poder rastrear. Por exemplo, meu filho José Pedro, ele tem autismo, o José Pedro. Vocês conheceram ele. Sim. Os ouvintes de vocês não. O Zé Pedro, ele tem um autismo que chama regressivo. E aí o José Pedro, quando a gente chegou, ele falava algumas palavras e de repente parou de falar. Com 2 anos parou de falar. É genético, não é? Né? A gente pode alegar, não, é genético. Isso em algum momento o gene ali passou a expressar, beleza. Mas será que não teve alguma coisa que ativou? O que será que ativou? Eu sou pesquisador, o que eu fiz? Eu peguei uma mecha de cabelo dele e mandei para um centro de excelência em análise de isótopos e química do Rio de Janeiro, na PUC do Rio de Janeiro, no laboratório de química de lá, para fazer a análise do cabelo dele com essas mesmas técnicas. Deu 2 elementos químicos altamente significativos. O urânio, que ele adquiriu nos Estados Unidos, na água dos Estados Unidos, lá em Gainesville, que teve uma contaminação de urânio que poucos ficaram sabendo. Isso que é muito importante. Eu entrei naquele esquema de filtragem lá com um aparelho lá que eu vi que não filtrava urânio e alumínio. O alumínio tem estudos que mostram que é altamente neurotóxico. Uma carga de alumínio. Ele absorve tecido, principalmente tecido neural, ele concentra e gera uma toxina, uma toxicidade. O urânio não tem neurotoxicidade. Ele faz mal para o cérebro, de forma geral. Deve fazer um pouco de... Mas, um pouco excessivo, deve fazer mal geral. Ele faz mal geral, mas principalmente os estudos mostram que é mais pro rim. Então o norte-americano, ele em algumas regiões ali, ele é afetado, até porque a energia lá ainda é um tanto de base nuclear, né? Na Flórida, principalmente na nuclear. Flórida, né? E tem contaminação por urânio. E que eu rastreei no cabelo do Zé Pedro, meu filho. Assim, mais alto, muito alto. E no Brasil não tem isso. Não tem. E o alumínio também. Aí, claro, são outros tipos de estudo, mas você vê a aplicabilidade da ciência no dia a dia. E tem muitos estudos mostrando que o excesso de alumínio em algumas crianças, claro, crianças que têm um nível de predisposição, deflagra um gene que possível sujeito até
aumentar, ampliar o comportamento dentro do espectro autista. Autismo. Entendi. Essa daí foi uma pesquisa... Uma pesquisa que eu bem não publiquei, mas eu fiz intensa. assim, né, como pai. Como pai, não, peraí, deixa eu estudar isso aqui. Meu filho falava, meu filho ele fazia conexão, meu filho podia até ser autista, mas ele não apresentava comportamento de uma criança com autismo. Apareceu, por isso fala autismo regressivo. Ele apresentou um comportamento, ele falava, de repente parou de falar, parou de conectar o olhar, passou a ter ecolalias, aquela repetição de sons vocais, e depois totalmente dentro do diagnóstico de autismo, né? Por quê? Então, são perguntas. É sujeito um médico chegar, me criticar, mas eu sou pai, eu vivo isso no dia a dia, e como pai eu vou buscar, como cientista eu fui buscar a resposta e continuo buscando. E linha de tratamento. Aí, qual linha de tratamento? Tem algumas, né? Mas uma delas é desintoxicar a criança. Eu fiquei pensando como que a gente baixaria esses níveis de urânio e alumínio. Principalmente o alumínio, que é neurotóxico, porque o urânio, problema no rim, tá, sujeito ele ter no futuro, mas a longo prazo. Mas o alumínio já é problema. Então vem buscando tratamentos. O meu filho ele não conectava o olhar com a gente, ele não olhava para nós. Hoje vocês conhecem, ele olha. Ele fala, ainda não fala. Ainda não voltou a falar. Ele contava de 1 a 10, papai, mamãe, tem vídeos dele, né, com 2 anos falando tudo isso. Ele falava. Aí parou, né? Então depois disso, que a gente já começou um processo de desintoxicação, que também não é simples e não é barato, ele já passou a ter mais expressividade, mais conexão, a interagir mais com outras pessoas. O que vocês retiraram, assim, pra desintoxicar? Alimentação. Aí tem até outras coisas, né? Mas basicamente alimentação. Tem outras coisas, mas acho que é polêmico. Próximo capítulo. Próximo capítulo. Nos bastidores eu te conto. Então tá bom. Tá? Mas alimentação. O rigor assim, alimentação. A gente evita também, por exemplo. Não, mas tem coisa que dá pra falar, porque vai fazer uma comida. Aí vai fazer uma comida na panela de alumínio, aí faz com uma colher de metal. Ali você está liberando uma carga de alumínio, porque raspa a panela. O Teflon, tem até vídeo. Tem um vídeo até que aquele cara que fez o Hulk, lá da Marvel. Mark Ruffalo. Tem um filme com ele que retrata, né, a origem do Teflon nos Estados Unidos, a cidade que tinha a fábrica que criou o Teflon. E o quanto que ele é problemático para a saúde humana, o Teflon. E aí, a panela com Teflon, você chega na casa e está totalmente raspada, que dá um perigo para a saúde. E o alumínio. O alumínio para nós aqui talvez não faz nada. Para a maioria das pessoas não faz nada. Mas quem tem uma predisposição, geralmente é de ordem genética, hereditária, basta um pouquinho para acionar um genezinho que está lá esquecido. Que a gente gostaria que ficasse continuasse lá esquecido, aí de repente, opa, alumínio, vamos pra festa. Vamos pra festa aqui. Que foi o que aconteceu com você. Mas quem que faz um mapeamento hoje? Eu vou ter filho, eu vou fazer um mapeamento completo aqui do meu filho, pra saber como é que é antes de nascer. Difícil, né? Ainda mais no interiorzão. Mas no interiorzão, né, se tem essa tecnologia assim disponível, é cara. Né? Caríssima. A gente não faz isso. Ninguém sabe isso, essa predisposição que tem. E muitas crianças têm, tanto que a incidência está aumentando muito. A incidência em crianças hoje já é na proporção de 23:1. Aumentou muito nas últimas décadas, mas muito, exponencialmente. E o que causa? Eu, como cientista, tudo é genético. Não, vamos estudar. A gente tem muitos artigos publicados em literaturas internacionais e mostra. Nem tudo é genético, tudo é um ambiente. Algumas coisas é um ambiente, a interação da genética com o ambiente que você falou. O meio ambiente causa muito problema. O meio ambiente é sujeito a levar uma pessoa para droga. O que a gente consome, o que a gente bebe, é sujeito a gerar muito transtorno. E, inclusive, despertar genes que não deveriam ser despertos. Deflagrar doenças no ser humano. Claro que nada é por acaso, mas a gente pode controlar. A gente modificou muito a alimentação dele, muito. Cuidado no tipo, onde vai cozinhar, como que vai cozinhar, o que vai cozinhar. Então, eu não como glúten, ele não come nenhum derivado de leite, não pode comer, porque tem um problema intestinal. Então a gente busca estudar muito isso, né? Isso no nosso filho.
Eu, pelo pezinho na química, na ciência natural. cientista nato. Um tanto, assim. Então, Facilita. facilita entender, facilita. Eu fui até a Thaís, né? Ela esteve aqui com vocês também. Teve. Ela ficou muito brava comigo, porque uma médica renomadíssima, que dá um curso aí, né? Mora nos Estados Unidos, a médica. E aí, o curso dela é só para médico. Aí a Thaís, vou fazer medicina, vou fazer curso com essa mulher, né? Aí ela, acho que foi lá, me inscreveu, mandou meu currículo e tal. E aí, claro, com minha anuência, ela não aceita, ela me aceitou para fazer o curso dela. Porque o curso de biologia dá essa capacidade, isso é muito bom no curso de biologia, que ele é tão amplo que permite a gente dialogar, inclusive, com os médicos. Sim. Tem anatomia, tive aula de anatomia, tive aula de fisiologia, bioquímica, algumas eu não gostei, né? Não é uma área que eu gostava, mas eu tive aula Gosta de disso. tudo também, né? Não dá, né? É bravo. Não bravo. Não dá. Não dá. Mas permite a gente dialogar e hoje para entender também a situação do nosso filho. E isso é muito importante para o jovem se entender. Às vezes o jovem ele tem um problema de ordem intestinal e não sabe tanto que aquilo altera inclusive a psique dele, o mental dele. Sentar para se concentrar. Não se Sentar para concentra de jeito nenhum. concentrar. Eu mesmo, eu tenho que, por exemplo, comer muito bem pra... Tipo assim, nos dias que eu vejo que eu tô tendo melhor desempenho, eu me alimentei bem, Se dormi alimentou bem, bem, fiz exercício, provavelmente. E aí tá tudo... Tá tudo alinhado para Tá você tudo alinhado pra conseguir eu absorver focar. o que você está estudando, né? Focar no que você E está depois que eu estudando. faço uma prova, eu fico também brocado, assim, no último nível. Assim, o espírito quase despegando da matéria. Sério, Depois da prova. muita fome. Muita fome. Não, e é isso. E isso a gente está falando agora já a parte adulta, mas quando você é criança que está desenvolvendo, que é mais importante ainda. É mais importante. Essa parte da alimentação, parte nutricional, a gente evitar ao máximo. A gente procura evitar ao máximo contaminação nele, porque ele se contaminou. É nítido, tá lá. Ah, isso é conversa. Não, tá lá, ó, comprovado, quimicamente. Fiz essa análise. Eu tenho os resultados da química com carimbo de cientista famoso da área. Não foi nem um médico, passou, eu fiz de forma avulsa, né? Para entender. Então é muito importante a gente entender. Tem os porquês, nada é por acaso, mas é importante a gente ter essa consciência, porque a sociedade ela vem avançando a medicina de forma muito rápida, avançando a tecnologia de forma muito rápida. E tem coisa que não faz bem. O Teflon não faz bem. O Teflon ele faz bem ali na hora, mas se ele se desprega daquela panela, é problema. É problema. O alumínio ali não faz bem, Entendi. né? Tô vendo aqui até o símbolo aqui dos alligators, né? É, E tem lá o time de futebol americano, né? tem. E hoje a ciência já mostra tanta pancada que eles recebem na cabeça, quando é mais velho gera um tanto de demência, né? Gera. Gera um tanto de Assim demência. como boxeadores também, Boxeador. né? Porque é com você... A pessoa leva uma porrada no queixo, tem uma concussão. Tem uma concussão. Aí fica de joelhos, aí conta até 1, 2, 3. Se levantar, já tá Volta de novo voltando pra levar mais porrada. mais porrada e tá concussionado. Ou seja, e é a mesma situação. coisa, né? é a mesma coisa. Futebol E- americano. É a mesma coisa. E até o futebol brasileiro, o futebol mesmo, né? Pra nós é o futebol. Que a bolada na cabeça ali também não é brinquedo, não. O Ronaldo Fenômeno não cabecear. Aí o Rodrigo tá tentando convencer o povo a não cabecear mais a bola de futebol. Não sei se isso vai dar certo. Mas o Ronaldo Fenômeno não cabeceava. Ou seja, se você cabecear a bola é só porque você não tem habilidade suficiente pra chutar ela. Entendi. Então, por exemplo, eu acho bem legal esse aspecto das coisas que o que a gente alimenta, o que a gente come é o que a gente é, basicamente, né? Então, assim, qual que é, assim, os benefícios de você se alimentar, assim, mais com as comidas aqui da nossa região? Por exemplo, o produtor rural, sabe? As coisas mais daqui, nossa mesmo. A gente fala de circuitos curtos da alimentação. Até tem
Universidade de São Paulo, a USP, por muito tempo estudava esses circuitos, ainda estuda, inclusive para valorização da agricultura local, das comunidades locais. Ao invés de eu estar comprando coisas de tão longe, às vezes as coisas de tão longe não tem aqui, né, um determinado tipo de café, uma coisa que a pessoa aprecia. Mas se tem, é preferível comer aqui. Aqui tem algumas coisas, por exemplo, aqui tem um tipo de feijão que só tem aqui, que é o feijão calpi. Aqui e na parte do Peru. É um tipo de feijão de corda. Tem diversas espécies, tem estudos, inclusive, de professores daqui da universidade daqui, da UFAC, a respeito do feijão calpi. E que, além de alimentar, tem uma função agroecológica de enriquecimento, aumento da fertilidade natural dos solos, assim como um feijão guandu, um adubo verde. Ele tem esse potencial, porque é um tipo de planta que tem uma propriedade de enriquecer o solo, com nitrogênio principalmente, e não só nitrogênio, há outros nutrientes também que são importantes, são nutrientes essenciais para a química do solo. Então ele faz um trabalho de adubação natural com um adubo verde, mas ao mesmo tempo gera muito feijão para alimentação humana. Então nas margens do Juruá, se a gente for daqui, por exemplo, que eu conheço um pouco mais aqui, lá para Ipixuna, para além de Ipixuna, nas margens se planta muito de feijão, esse tipo de feijão. Mas esse feijão ele serve muito de alimento no Peru também. Tem-se até uma cultura maior de alimentação dele no Peru do que aqui. Estimula o comércio local. Então a gente está comprando direto do produtor, ou às vezes de forma indireta do produtor, mas que chega no produtor. Então a gente está deixando o dinheiro aqui num circuito curto. Eu não estou trazendo feijão de outra região para cá, e que passa todo um processo de beneficiamento que eu nem sei qual que é. Um feijão mais natural, de qualidade, e que só tem aqui. E que o dia que a gente agregar valor, ainda é um potencial de revenda internacional, como uma coisa genuinamente amazônica, acriana, peruana. Tem diversas espécies aqui. Estou falando só do feijão. Tem uma outra coisa aqui que para mim também é muito diferenciado, que é a banana comprida, a banana grande, né? Na minha terra chama de banana da terra. Mas é uma banana de tanta qualidade. Rio Branco você já não tem uma banana de qualidade assim. Sim. Não tem. E aqui dá em qualquer lugar. Aí qualquer lugar. Na minha casa tem pé de banana. Tem pé de banana. Então, esses itens alimentares, tem uma banana, tem o açaí, né? Tem uma carne o ribeirinho se alimenta muito da carne de caça. Não dá pra gente fazer revenda disso em larga escala. Embora em alguns lugares tem criatório, inclusive de alguns animais silvestres para revenda, legalizado inclusive pelo IBAMA. Mas o ribeirinho mesmo às vezes se alimenta muito melhor que a gente, muito mais natural. Não diria nem tanto pescado, porque hoje tem muita contaminação dos rios pelo mercúrio. Sim. Inclusive isso passa para os peixes, então já não é tão seguro, saudável quanto era antes, mesmo natural. Mas a banana, o feijão, o açaí, o buriti. Eu acho que as pessoas não têm noção o tanto que as pessoas pagam fora do país para comer 200 ml de açaí ou... Não, o açaí hoje é um artigo de luxo. E fala superfood, né? Superfood, alimenta... Super comida. E o açaí que chega lá fora, ele é 1/10 do açaí daqui em termos de qualidade. Porque o açaí daqui é o açaí puro, né? É quase puro. Aí esse açaí, ele chega lá fora, o paladar das pessoas lá fora, o dia que tiver um paladar para apreciar o açaí como a gente consome aqui, isso porque aqui eles também nem tem conhecimento, né, do que é. Não. Aquilo lá para eles é o açaí top que tem. É o açaí, que o pessoal chama de sorvete, né, que é uma base para o sorvete de se faz de açaí, mas já tem bastante guaraná, tem bastante mistura, e é diluído, super modificado, e atende o paladar de fora, o paladar externo. E claro, para o produtor às vezes é melhor porque está rendendo, né? Principalmente quem é o intermediário nessas relações. Mas aqui, o açaí daqui, ele alimenta, é um super alimento. O açaí, a pupunha com café, que é uma delícia. Delícia. Né? A mandioca que se planta aqui. Por exemplo, em casa, a minha esposa, ela foi criada aqui, ela é daqui, né? Aí um dia ela, vamos fazer nosso café. Na hora que eu vi, ela tinha colocado mandioca, inhame, e tinha mais, depois também batata doce, mas o carro-chefe era a mandioca e o inhame, aí um ovo, café. Eu não reconheci como café. Não, café. Eu não reconheci como café, e tapioca. Então na minha cultura, não, isso não é café, amor. Só que na relação, eu abrindo um pouco mais a mente, hoje eu como isso, é muito mais saudável que o café que eu estou acostumado, um pão à base de trigo, cheio de glúten.
cheio de conservante, né? O que é mais saudável? A mandioca. Carboidrato complexo. Carboidrato complexo pra caramba. Então, esse tipo de alimentação mais natural, mais nativa da região é super saudável e muito mais preferível. E passando a ser cada vez mais valorizada fora também. Por que fora e não aqui? Porque a gente poderia ter as coisinhas muito mais baratinhas, né? Se fosse mais valorizado aqui, mas por que mais fora? Eu acho que principalmente com a conscientização da saúde humana, a questão estética também, e queira ou não queira, é a lógica de mercado. A partir do momento que você tem um mercado consumidor regional, nacional e às vezes até internacional que paga mais pelo produto, a tendência natural do produtor é reverter parte da sua produção. Exporta e fica mais caro para cá. Fica mais caro para cá. Infelizmente, a lógica, inclusive, do Brasil. Sim. Muitos produtos, desde o Brasil Colônia. Né? Mandava boa parte dos insumos produtivos para fora e em detrimento do mercado local. Aí entra um pouco a lógica de mercado mesmo. Né? A lógica de mercado. Se a gente não tiver uma regulação desse mercado, ou de forma econômica ou de forma legislativa, a tendência é essa, é escoar para onde se paga mais. O produtor, se ele tem acesso, né? O senhor acha que essa estrada que estão pensando em ligar para o Peru é uma boa ideia para melhorar isso? Aí é um assunto polêmico, né, filha? Eu particularmente, eu acho que antes a gente poderia testar a ferrovia. Quem está querendo são os chineses, né, que estão querendo a iniciativa. Eu nem sei muito, eu vou te ser sincero, ainda nem me ativo muito esse assunto. Eles querem uma ferrovia, ainda não vejo. A ferrovia ela tem algumas vantagens. Escoa para o mercado e não tem tantos transtornos, porque uma rodovia facilita muito para a gente, em alguns aspectos. Mas facilita também para bandidagem. Facilita. No Peru eu sei que tem muita extração ilegal de madeira. Muito madeireira ilegal no Peru. A partir do momento que a gente abre uma estrada, a gente também vai facilitar para o narcotráfico. Com certeza. Então tem alguns intempéries. A sociedade humana, infelizmente, vai ter benefício no mercado? Vai ter benefício para a gente vai ter mais um lugar para ir, a gente que mora aqui, que às vezes é isolado, vai ter. Mas vai ter alguns malefícios também. Então acho que assim, a gente pode começar pelo menos com uma ferrovia, se tiver essa opção. Porque a ferrovia, ela permite a conexão de mercado. Então o empresário, a agenda política, a agenda de governo vai ter acesso ao mercado, a escoamento da produção e também a trazer produtos para importação, sem tantos malefícios de uma rodovia. Porque onde tem rodovia também tem problema, pode ter certeza. Mas se a gente for pesar na balança os benefícios e os malefícios, assim, o que pesa melhor? O que teria um impacto mais positivo? Eu vejo a gente pegar a história dos países desenvolvidos. Europa, Estados Unidos, eles investiram sempre mais em ferrovia. Então eu acho que assim, vale a pena a gente olhar para os irmãos da gente que está mais na frente. Você vê, os Estados Unidos, a Europa é forrada de ferrovia. Eles têm bastante rodovia, tem bastante. Essas ferrovias também podiam permitir a passagem humana, como eram tanto antigamente. Na Europa a gente tem trem-bala, né? No Japão, o Brasil não tem essa cultura. Então, não sei, porque a gente tem, por exemplo, uma estrada aqui que liga daqui a Rio Branco. Será que tem? A gente vai chegar lá em Rio Branco é uma peleja. Será que aquilo é uma estrada mesmo? Então, se a gente conseguisse investir primeiro nesse acesso, mas um acesso de qualidade, nem que tenha concessão, paga um pedágio, mas de qualidade mesmo, já ia facilitar demais. Então, acho que assim, a gente poderia pensar, se eu fosse um governante e tivesse esse poder de tomada de decisão, porque quem sou eu nesse sentido, né? Mas tivesse esse poder de tomar decisão, eu iniciaria repetindo o que deu certo em outros países. Melhoraria o que a gente já tem, mas melhoraria mesmo. A gente vê que a estrada daqui, que foi feita em governos anteriores daqui, até ali o pessoal fala Liberdade, né? É uma estrada muito boa. A estrada está há muito tempo e está durando. Agora de lá Tarauacá em diante, até um pouco antes de Tarauacá em diante até Rio Branco, é uma estrada que é difícil de passar, não passa fácil em carro pequeno. Passa razoável em caminhonete, em caminhão, mas carro pequeno é difícil. Então vamos melhorar essa estrada, o que for possível, né? Mas, vou fazer uma pergunta pro senhor. De uma perspectiva assim de construção de estrada mesmo, rodovias. Eles dizem que é bem melhor você construir uma rodovia, uma estrada, quando você tem mais recursos e é tipo assim, bem mais acessível, por exemplo, a pedra. Não, isso é difícil pra cá.
E aí eu fico pensando, como que nós iríamos ajeitar primeiro essa BR-364, que desde sempre é uma condição muito precária, se a pedra que a gente tem para usar nela é mínima, entendeu? E vai, tipo assim, o resultado quase sempre vai ser meio pífio, entendeu? Aí eu fico me perguntando se talvez não seria melhor a gente mesmo abrir essa estrada pro Peru, de qualquer forma que fosse, uma ferrovia também acharia bem ideal, se possível. Eu acho que se a gente pensa na ferrovia, é possível, em termos de construção. Claro que você vai ter custos-benefícios diferentes. Às vezes o custo-benefício para abrir para um outro canto é mais fácil, porque aqui a engenharia, a dificuldade de engenharia, até por falta de um atributo geológico, é mais complicado. Não tem pedra, vamos supor, fica caro para trazer essa pedra. Mas o fluxo nosso, ele é um pouco maior para a capital do estado. Né? Claro que isso aí pode gerar um outro patamar de escoamento de produção e juntar a China, então tem todo um direcionamento de mercado. Mas se a gente consegue, por exemplo, direcionar com ferrovia, seguindo outros modelos de desenvolvimento, se for plausível, for mais fácil, vamos começar por ela. Vamos começar por ela. Por quê? A gente está falando de região de fronteira amazônica. Esse que é o meu medo. Eu não sou dessa área, não é uma coisa que eu estudo. Esse é um pensamento que eu tenho que dizer, sujeito a ser um pensamento de leigo. Uhum. Mas quando eu olho para fora, eu vejo países desenvolvidos, eu vejo muita ferrovia. No Brasil eu vejo quase nada. Muito pouco, muito pouco. Morei fora, morei nos Estados Unidos, conheci outros países. Então você tem a opção de viajar de trem muito fácil, que no Brasil você não tem. Você tem um lugar ou outro que tem uma viagem de trem. Né? Então eu acho complexo. E morei no Pará, tem muita rodovia no Pará. Mas é um dos estados mais complicados para se morar no Brasil. Em termos de criminalidade. Né? É muita. Então a minha experiência fora, ainda estou vivenciando aqui, né? Aqui em Cruzeiro principalmente. Mas a minha vivência de outras regiões é uma coisa temerosa. Eu acho que vai gerar benefícios econômicos, vai. Mas que é sujeito a ter malefícios, criminalidade. A gente vive numa região de fronteira, a gente vive numa região que tem influência do narcotráfico. Isso é uma verdade. Hoje mesmo teve uma situação em que a polícia está buscando aí uns bandidos que fugiram. Então muita gente com medo na rua. Então é sujeito. A criminalidade em alguns aspectos é sujeito a aumentar. Por conta do acesso facilitado. Você tem as Farcs colombianas, mas que tem extensão, migração também com o Peru, Bolívia. Então tem coisas que eu tenho um certo receio. Que eu acho que por ferrovia, quem produz? O pecuarista, o agropecuarista que produz, ele vai conseguir ter acesso ao escoamento da produção. Vai conseguir. A gente desenvolvendo com sociedade, a gente pode até ter no futuro um pouco mais de facilidade para construir. Agora, também, será que vai influenciar tudo isso? Uma opinião? Talvez não. Né? O que vai influenciar mesmo é um poder de decisão até de ordem econômica. O que eu vejo é política e econômica, que é sujeito a influenciar. Se tiver um direcionamento político e econômico grande, é difícil barrar. É difícil sair. Mas é opinião, né? Opinião por ter morado em outros países e ter visto outras realidades que eu acho que assim, será que a gente pode ver um outro modal logístico, né? O modal logístico que o povo fala, né? Pra mim, se abrir qualquer coisa aí... Tá bom. Tendo alguma coisa, algum escapamento, tá ótimo. Porque é muita necessidade, eu acho, que a população passa por... O problema aqui dessa região é que realmente a gente está isolado. A gente está isolado. Aqui é um problema. Que eu acho que eu esperaria romper esse isolamento, principalmente pela estrada daqui do estado, a BR. Eu esperaria isso, a gente romper primeiro e a gente conseguir ter um acesso facilitado à capital. A gente chegar em 6, 7 horas à capital. Uma coisa que quando eu vim para cá pro Acre a primeira vez, em Rio Branco 2014, foi quando inauguraram a estrada, mais ou menos que período, a gente chegava aqui em 6 horas. Mas durou pouco tempo, durou 1, 2 anos. Aí essa estrada daqui ali para a terra indígena, um pouco mais para frente, por Liberdade, que se manteve firme de lá para cá. O restante, impressionante.
degradou muito rápido. Acho que foram empresas diferentes, mas essa que foi feita durante, acho que até pro pessoal daqui, ela se manteve firme. Foi. E Orley e Cameli Pessoas. Orley e Cameli, né? Eu já ouvi falar isso aí. Ela é uma estrada que tá boa até hoje. Aí, ó, teve menos pedra, será? Eu acho que teve mais pedra. O que teve? Às vezes o que teve foi mais vontade política de te fazer uma coisa de mais qualidade. Às vezes foi isso. É isso que eu acho que falta. Vamos fazer uma coisa de mais qualidade aqui. Vamos resolver esse problema. Traz esse povo que fez essa estrada que deu certo, essa parte da estrada que deu certo. Pega esse pessoal, pega esse conhecimento, replica. Ah, pedra, vamos buscar essas pedras. Vamos trazer essas pedras, vamos resolver aqui. Aí depois a gente pode começar a pensar em outros cantos. Porque é uma conexão internacional. É importante uma conexão internacional no nível? É. Agora, o que é sujeito também? Aumentar a fragmentação da floresta. Isso também é um problema. Isso também é um problema que tem que ser revisto. Então, vai construir uma estrada, tem que ter também toda uma estratégia de mitigação dos impactos. Isso tem que ter. Que é possível também, né? É possível em condições. Hoje a Amazônia ela está passando, os cientistas dizem, um momento de colapso. A previsão é de colapso. Então tem essa questão. Então a gente, para conciliar esse desenvolvimento, é possível, mas a gente precisa reflorestar mais. Precisa de um processo de reflorestamento. Então é possível. Mas eu acho que vai chegar ao ponto que vai ter, vai ter. Eu acho que vai chegar ao ponto que vai ter. A gente precisa resolver a questão do nosso acesso, que aqui é sério. É um lugar, para mim, Cruzeiro do Sul é uma das melhores cidades para se viver. Uma cidade que eu mais gostei de viver, que eu gosto de viver. Eu vivo aqui, mas o acesso é complicado. Se acessar outras regiões ainda é complicado. Para acessar a capital é complicado. Vamos replicar o que deu certo, né? Pegar esse trecho, resolver isso aí, já amplia. Depois a gente pode pensar. Em termos, falando a gente, eu não vou pensar nisso. Eu não vou ter poder de decisão talvez nenhum. Mas pode trazer benefícios, mas também é sujeito a trazer alguns malefícios de ordem social. Econômica vai trazer? Vai. Com certeza. De ordem econômica vai trazer, mas é sujeito a ter outras questões que a gente precisa pensar, precisa ponderar, enquanto sociedade, que é sujeito. Começar por uma rodovia, por uma ferrovia, talvez minimiza, no primeiro momento. Uma rodovia, pelo menos do ponto de vista de escoamento produtivo, permite o acesso e enquanto isso a gente vai pensando, não, peraí, vai desmatar a floresta, vamos reflorestar em toda a área, vamos pensar em outra área. A BR-364 está problemática, vamos resolver isso aqui também. Acho que se coloca tudo no pacote, fica mais fácil. Fica mais fácil até da sociedade, às vezes, aceitar. Se coloca no pacote. Ah, vamos fazer isso aqui, mas a gente vai ter uma compensação. Que é muito também como países estrangeiros funcionam. Eu vou gerar um impacto aqui, mas eu vou compensar ali. Ah, vou gerar um impacto daqui para o Peru, mas eu vou compensar. Eu vou fazer uma BR de acesso daqui para o Peru. Eu vou compensar o acesso daqui para a capital. O impacto ambiental que vai ter, eu vou desmatar tantas áreas, eu vou compensar reflorestando tantas áreas. Que é uma coisa da gente conseguir balancear mais e a questão toda de mitigação de impacto. Gestão uma gestão mesmo dos recursos materiais, né, por meio de ações mais estratégicas. Eu acho que a gente, falando isso para vocês, porque é possível que um de vocês venha ser aí um chefe de governo. Né? Quando eu vim para o Estado, eu tive acesso ao secretário de Estado de Planejamento, que era na pasta do Estado, é o segundo homem depois do governador, claro. Então, vamos supor que um de vocês venha ser um governador de Estado. Vai ter um resultado. Então, assim, até passando uma possível orientação. Vai ter um resultado econômico? Vai. Com certeza vai ter. Mas vai ter impacto. Como que eu posso mitigar, diminuir esse impacto? Porque vai ter. Vai gerar, mas precisa. Mas eu vou compensar então. Aí fazer uma política de governo que permita essa compensação real. Não só da boca para fora, mas uma coisa real. Né? Se coloca na pasta junto, não, vou aumentar o acesso, mas eu vou aumentar o acesso com outro país, mas eu vou melhorar o acesso daqui para a capital. Fica bem mais fácil da população ter uma visão positiva. Eu vou gerar um impacto na floresta, mas eu vou compensar reflorestando numa outra área. Posso até gerar crédito de carbono nessa outra área, por exemplo. Então, gerando até recurso tanto para empreendedores quanto para a população local.
fica mais fácil para uma outra ala da população que geralmente tem uma linha até mais de esquerda também ter mais aceitação. É mais fácil conciliar conflitos. Isso é a minha visão de consultor, né? Como eu fui consultor do governo, fui consultor do governo de Goiás. Meu primeiro trabalho mesmo como consultor foi consultor do governo de Goiás. Fui consultor também no governo do Acre. Então, quando a gente tem a possibilidade de prestar uma consultoria para um agente de governo que tem esse poder de decisão, junto com o empresariado, a visão que eu tenho é essa. A gente tem que equilibrar a balança. Falando isso para vocês porque é possível que tenha um de vocês um dia venha ser um chefe de governo. Então sempre tem esse pensamento, equilibrar a balança. Não fazer como a gente vê no Brasil, a gente tem uma política de direita, agora a gente tem uma política de esquerda. Não, a gente tem uma política de centro. Até o Aristóteles, um filósofo, falava que os extremos são vícios, o caminho do meio é o caminho da perfeição. Justa medida. Justa medida. Então a gente não governa nem para um setor, nem um só outro setor. A gente pega o que esse setor aqui tem de bom. O setor aqui tem um negócio legal, pô. Por exemplo, a família, a questão da família, a questão do trabalho, são coisas muito importantes. O que esse setor aqui tem de boa? Políticas, às vezes, para a minoria. Né? Que a minoria ali está excluída da margem da sociedade, vamos trazer esse povo. Então buscar um equilíbrio na balança para não ficar nem de um lado nem de outro. Não tem um equilíbrio. Isso aí eu acho que é o saudável em termos de política de governo. Sim, senhor. A gente foi longe, hein? Foi. Foi longe. Mas tá bom. É uma opinião bem válida, eu acho. É. Bem legal. Tipo assim, eu sempre vejo que tem bastante... tem uma capacidade muito boa essa estrada ou essa ferrovia, se fosse aberta, entendeu? Assim, no meu ponto de vista, né? Acho que é uma necessidade das pessoas aqui da região, mas eu também vejo muito importante essa visão ecológica da gente também preservar o que for possível. Mas é uma coisa que eu acho que tem uma total aplicabilidade, que o senhor estava falando. A gente tem que ter essa conservação ambiental, de certeza, porque a Amazônia não tem pessoa que convença a mim que não seja o meio ambiente, esse ecossistema mais importante no globo hoje em dia, porque é o mais importante. É o mais importante. É o mais importante. É o que está segurando todos os pilares e por isso a gente vê tanta pressão externa, né? Internacional para a preservação dela. Mas eu também vejo que... Tem uma demanda populacional que quem vive aqui com certeza vai querer estrada. A gente tem essa necessidade de estrada. A gente que mora aqui, a gente tem. Mas hoje não tem como a gente pensar só com a nossa cabeça daqui. A gente pensando no globo, a gente tem que pensar em compensação. Tem, com certeza. E eu sempre fico pensando que, por exemplo, a gente pode abrir essa estrada ou essa ferrovia, qualquer meio de transporte que interligue aqui e podemos ter sim turismo ecológico, preservação ambiental, a gente pode ter uma propagação dessa ideia ambientalista. Então a gente abriu essa linha, esse fecho, mas a gente está conectando de uma maneira sustentável que ainda dá mais credibilidade ainda para esse projeto, né? Tem que buscar esses meios. No início não é tão simples, mas buscar, fazer um negócio bem estruturado, com certeza tem como. E impactou? Gerou impacto? Quantifica isso, porque isso é fácil quantificar, a gente compensa. Todo o processo de licenciamento vai prever isso, vai ter que ter isso. Para ter o processo, vai ter que ter isso. Aí compensa, porque o que mais tem no Brasil é área desmatada. O que mais tem na Amazônia hoje é área desmatada. Então, se eu precisei para poder atender uma necessidade de sociedade, que a gente tem essa necessidade hoje aqui de mais acessibilidade, né? E prever na agenda e compensa mesmo, faz esse trabalho. Não, eu gerei um impacto aqui, eu tenho que reverter esse impacto. Que é muito como funciona a política, inclusive, de crédito de carbono. Eu também quero que o senhor dê uma explicada para nós. Mas ainda tem tempo, cara? Tem tempo. O crédito de carbono eu acho que dá pra gente falar um pouquinho. Não, um pouco é isso. Eu entro numa perspectiva de mercado, se fala em inglês ESG, né? De ambiente, sociedade e governança ou governo. Então, políticas que integrem a necessidade do governo, um pouco isso que a gente falou. A gente tem a necessidade do governo.
A gente tem a necessidade, por exemplo, do ambiente, da sociedade. A necessidade da sociedade, por exemplo, pegando como exemplo a estrada. A gente tem necessidade da estrada, quem mora aqui. Quem mora fora não tem. Não tem necessidade da estrada. A gente tem. A gente tem necessidade de estrada, a gente tem necessidade de sair daqui, a gente quer ter um lazer, a gente quer ter a opção de ir num lugar legal, a gente não quer ficar aqui, a gente gosta daqui, mas a gente não quer ficar só aqui. A gente tem necessidade, às vezes, de fazer um tratamento de saúde, Sim. tem necessidade de educação, de qualidade. Aqui tem um nível de educação de qualidade, mas tem coisa que já não tem ainda esse acesso. A gente tem essa necessidade. Então entra na perspectiva de sociedade. Mas a gente também tem necessidade do ambiente saudável, equilibrado, que inclusive está previsto na Constituição, né, federal. Sim. Então a gente tem essa necessidade também. Então a gente tem que equilibrar essa balança do ESG, do meio ambiente, isso em inglês, né? Environment, Society and Governance, né? O Anel pode até falar melhor, mas... Esse aí é meio ambiente, sociedade e governo. E governo, ou política de governança, né? Que integra tudo isso. Então a gente tem que pensar nisso. Qualquer medida que a gente for fazer em escala, que vai ter um impacto, a gente tem que pensar em equilibrar essas balanças, essas hélices, né? Esses conjuntos de coisas. O crédito de carbono, para muitos, eles acham que não contempla ESG. Porque é como se fosse quem polui lá fora que está pagando por um benefício de ordem ambiental. Então, que na base, na raiz do crédito de carbono, como se fosse o poluidor pagador e incentivo como se fosse sempre poluir ou degradar a floresta. Tem gente que tem essa crítica. Eu não compartilho disso. Eu não tenho esse pensamento. Por que eu não tenho esse pensamento? Hoje a gente manter a floresta amazônica de pé é uma das coisas mais difíceis que tem no mundo. Porque a gente tem uma necessidade de mercado, uma necessidade enquanto sociedade, de ter acesso a recursos, de ter acesso a uma estrada. A gente quer ter esse acesso. Quem mora aqui quer ir para o Peru fácil. Eu quero. Eu tenho essa vontade. Quem mora lá dentro da floresta quer ter uma TV, quer ter acesso à saúde, então tem essa necessidade. E essa pessoa, para ela preservar a floresta, ela precisa de uma compensação também. Ela precisa de uma contrapartida, ela precisa de um recurso financeiro. O crédito de carbono hoje é a coisa mais fácil da pessoa ter essa compensação para manter a floresta em pé. Para ter acesso a recurso financeiro, ter acesso a um benefício material que vai permitir ela viver, mas manter a floresta em pé. Ela vai produzir qualquer coisa ali naquela floresta, vai produzir cacau, cupuaçu, pode produzir. Mas para até chegar a produzir e usar os meios de tecnologia, vai um tempo. E às vezes a pessoa não tem esse recurso. Não é? Então o crédito de carbono ele permite que ela faça uma série de atividades dentro da floresta. Inclusive hoje a gente tem tipos de crédito de carbono voltado para a área de reflorestamento, não só para a rede, para a conservação de floresta nativa, primária, floresta intacta, mas também para reflorestar uma área que permite a pessoa produzir. E gera resultado financeiro mais rápido para a pessoa. E compensa. E aí o investidor lá de fora, que às vezes está gerando até uma poluição lá fora, uma fragmentação, ele pode investir direto e compensar a sua fragmentação, sua poluição lá fora. Tem outros países com o que ele faz aqui na nossa área. E gerando um resultado prático, imediato, que um caboclo, um ribeirinho, um seringueiro, um produtor rural vai sentir de imediato. Ele vai ter um retorno imediato daquele resultado financeiro. Dentro da floresta hoje, para acontecer isso de forma prática, ele conservar e receber por isso, não tem nada tão vantajoso quanto o carbono. Não tem. Não tem uma política, uma metodologia de mercado que favoreça a preservação real da Amazônia como o carbono. A pessoa tem que ganhar. Até tem um artigo de um professor, dois professores da USP, que é em inglês, né, mas que fala encontrar o dinheiro em projetos de reflorestamento. Find the money in the restoration projects. Forest Restoration Projects. Em inglês, né? Encontrando dinheiro, ou encontrar o dinheiro em projetos de reflorestamento, de restauração florestal. A gente precisa encontrar esse dinheiro. E o carbono é uma das formas de encontrar esse dinheiro. Por mais que tenha, no fundo, a pessoa que poluiu lá fora, mas ela está compensando. E está compensando de uma forma que é real. Não adianta a gente achar que vai preservar a Amazônia só com base em ideologias conservacionistas, ecológicas. Sim. Isso não tem praticidade. Se a gente não colocar praticidade, a gente não vai... E aqui está cheio até, né? Está cheio, não adianta eu ter... É a diferença entre o ecólogo e o ecologista.
O ecologista, ele pensa na conservação por si só, porque a natureza tem um valor próprio, tem que ser conservado. Mas o ecólogo não, a gente pensa em equilibrar a balança, em permitir a conservação, mas sem inibir o desenvolvimento da sociedade. Sem impedir o desenvolvimento da sociedade, mas principalmente daqueles produtores rurais. Porque, por exemplo, a BR-364, quando foi começada o projeto dela e os trabalhos, teve uma pressão para não construir ecológica tão grande de meio ambientalistas que quase que a população aqui dessa região do estado fica totalmente isolada só por causa disso. E tipo assim, sem a perspectiva de que tudo bem que as pessoas precisam a gente precisa da floresta em pé também, mas tem tantas outras necessidades que as pessoas precisam. Tipo, hoje em dia aqui em Cruzeiro do Sul, muita gente precisa de tratamento médico. Tem que ir para fora. A gente não tem recurso, não tem. Agora que a gente veio ter um equipamento de ressonância magnética na cidade. E tem muita coisa que ainda não tem. Tem na parte de educação também. É. Quem mora na Amazônia sente isso. Quem mora na Amazônia. Quem está fora da Amazônia tem até grandes investidores e grandes empresas hoje têm que ter essa política de ambiente, sociedade e governo, ESG, tem que ter. Hoje faz parte da gestão, né, da economia mundial, ter no seu modelo de gestão empresarial políticas de ESG. Então tem que ter. Tem que ter um respeito com o meio ambiente e tem que ter uma governança, um processo de gestão e governança que tenha um respeito e uma perspectiva de sustentabilidade. Onde eu vejo isso na prática? Em projetos de compensação real. Não da boca para fora, mas compensação real. Como se faz com crédito de carbono. Tudo bem, eu gerei impacto aqui, mas eu vou gerar um meio de investir em projetos ou de conservação da floresta, de manter a floresta em pé, projetos REDD, ou projetos de reflorestamento, de restauração do que se tinha antes. A gente tem áreas que elas já não servem mais para cultivo, mas elas podem ser restauradas, podem ser reflorestadas. Então, a sociedade aqui tem a necessidade dessa estrada, do Pacífico, por exemplo. É uma necessidade, aí faz-se uma assembleia, faz-se um movimento, é uma necessidade. A sociedade tem uma necessidade dessa estrada para Rio Branco. Quem mora aqui sabe disso. Por mais que tenha aspectos ecológicos importantes, mas tem uma necessidade. A gente ainda não tem dinheiro suficiente para estar viajando de avião o tempo inteiro. É caro. Porque é a passagem mais cara do mais Brasil. Cara. Então tem que ter um acesso para o carro. Para o ônibus. Então se criou essa estrada, né? Está criada, traz muito benefício para a sociedade. A estrada, o Pacífico pode trazer benefícios? Podem trazer. Mas se a gente tiver, né, como lema as políticas mesmo de ESG, a gente pode reverter os impactos, gerar benefícios sociais que podem ser gerados, mas tendo sempre em mente, é sujeito a ter impactos, é sujeito a ter transtornos, a gente ter políticas e métodos de diminuir esses impactos. Então vocês que serão as próximas autoridades no futuro, com certeza, né, vocês, amigos de vocês, parentes de vocês, tenham isso em mente. Políticas de ESG. Carbono é uma delas. Que por mais que tenha crítica, não se inventaram nada melhor ainda na prática, principalmente em regiões amazônicas. Não se inventaram. Não foi inventado ainda. Coisa que funciona. A gente tem que pagar. Não adianta. Eu vou estabelecer uma lei que vai impedir o acesso. E como que vai ser isso lá na ponta final? Lá do produtor rural, pequeno. Como que vai ser isso na prática? É difícil, é complicado. Aí a gente tem um grande empresário. Eu vou impedir que o grande empresário invista? Empreenda? Mas se eu começar a mostrar para o empresário que vale mais a pena ele investir em projeto de reflorestamento, mostrando isso economicamente, do que em outros projetos. Então eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer a economia gerar de uma maneira mais verde, sustentável e financeiramente rentável. Para que o empresário queira investir, que o empreendedor queira investir, um grande investidor. E hoje é o que está acontecendo. A gente tem um movimento mundial de investimento na Amazônia, em crédito de carbono, que são grandes conglomerados de investimento para preservar a floresta. Porque já degradou muito lá fora, e agora tem que se reverter esse processo aqui dentro. E tem-se uma grande vantagem nisso. Tem-se um grande resultado econômico também. E chega na ponta. A gente tem um projeto aqui próximo, até a gente está firmando possivelmente uma parceria daqui para Tarauacá. Não vou falar o nome até por questão ética. Mas aqui para Tarauacá tem um projeto de REDD
E eles têm lá dentro desse projeto de rede, projeto de carbono, comunidades, 300 pessoas, famílias lá dentro, que vivem ali da produção rural, da produção agrícola, e não tiraram essas pessoas de lá. Mantiveram essas pessoas lá e faz parte da política do projeto manter essas pessoas dentro de uma área de conservação, entre aspas, para geração de crédito de carbono, uma área de floresta em pé, para geração de crédito de carbono. O que mantém essas pessoas lá? O que vai viabilizar a manutenção dessas pessoas lá? Recurso financeiro. O recurso financeiro possibilitado pelo crédito de carbono. Então o crédito de carbono, por mais que tenha críticas, ele chega na ponta. Ele chega no pequeno, ele chega para o grande. Não acho ruim chegar pelo grande. Tem muitos parceiros, né, na academia, na universidade, que acham ruim, o grande não pode ganhar. Não, o grande tem que ganhar. Porque aí ele pode compartilhar. É quem gera emprego, né? É quem gera emprego. É o grande empreendedor. A gente não tem que ser inimigo do empreendedor, a gente tem que ser amigo dele. A gente tem que ser parceiro. E mostrar, ó, vale a pena investir em meio ambiente. E dar dinheiro. E dar dinheiro. Então o carbono para mim é por isso que a gente resolveu, por isso que eu resolvi enquanto pesquisador também e partir para uma linha mais de empreendedorismo, como consultor, para mostrar isso. Como encontrar o dinheiro em projetos de reflorestamento. O projeto em si dá dinheiro. Os japoneses são prova disso. Sim. Os japoneses lá em Tomé-Açu, eles geram dinheiro com reflorestamento. Eles ainda não passaram por carbono. Porque eles ainda não têm tanto conhecimento. Essa parte aí eles ficaram um pouco para trás. Mas é possível ganhar dinheiro produzindo, com a floresta em pé e ainda com carbono. É possível ganhar dinheiro com agrofloresta, ainda com carbono dentro da agrofloresta e carbono na área de floresta nativa, primária, intacta. Possível. Sim, senhor. Né? Falamos de um tudo, né? Acho que a gente falou bastante mesmo e foi bem legal. Terei essa que ver o experiência. vídeo de novo para absorver melhor. Ai, meu Deus. Grato aí, grato vocês também pelo convite. A gente falou um tanto de coisa. Tem coisas, às vezes, que não é tão fácil pra gente falar, porque a gente também tem que orientar um pouco, né, do que falar que nem isso aí, né? Sim. Que às vezes tem muitas visões, né? Então eu tento sempre conciliar demandas, porque eu acho que a gente não pode, enquanto brasileiro, a gente não pode ter parte da sociedade de um lado, outra parte para o outro. A gente tem que unir, a gente tem que caminhar junto, lidar com as diferenças, né? E caminhar junto. E hoje a gente tem muito, e a gente tem que trazer o empresário. O empresário tem que estar junto. O empresário, os políticos têm que trabalhar para o empresário, para o grande, para o pequeno. Na agricultura tem muita visão do intermediário, é ruim. Não, isso faz bem a gente ter pessoas que têm acesso ao mercado, buscar esse acesso ao mercado. Então acho que é o que a gente tem que buscar, valorizar os bons empresários brasileiros, valorizar as boas iniciativas, o que é bom de um lado, o que é bom do outro, o que for ruim a gente deixa de lado e melhora. E vocês sempre olhem isso, quando você estiver lá na frente, lá quando for uma governadora, um governador, né? Ó, esse cara aqui não fez esse negócio aqui, o cara era bom, mas isso aqui não foi legal, vou melhorar. E gerar, né, essas perspectivas de empreendedorismo, né, fazer a sociedade avançar. Eu acredito muito nisso. O Brasil vai ser um país ainda muito desenvolvido. Com certeza. Com certeza tem tudo para isso. Esperamos. Mas eu acho que assim que hoje os tópicos foram bem legais e bem construtivos. Acho que dá pra gente ter alguma ideia assim dessa universo inteiro assim de meio ambiente, mas assim fazendo dinheiro com isso e assim melhorando a nossa condição como pessoas aqui nessa região, principalmente da Amazônia, né? E a gente sempre assim dá um espaço, se você quiser falar alguma coisa antes da gente concluir, dizer algum livro que te inspirou muito quando tu, assim, nesse teu desenvolvimento mesmo, algum filme que tu gosta muito, tu acha que é o que eu falei assim no primeiro episódio, é como se eu tenho um amigo, né? Aí eu falo assim pra esse meu amigo, cara, tu já assistiu aquele filme, tu já leu aquele livro? Aí a pessoa fala não, aí eu falo assim, queria ser você pra ter a oportunidade de assistir esse filme pela primeira vez ou ler esse livro pela primeira vez, entendeu? Tem muitos livros legais, tem muita coisa legal. Acho que um livro que eu acho legal da gente ler não tem nada a ver com o meio ambiente, não tem nada a ver. Mas a gente, enquanto brasileiros, que é um livro do Sérgio Buarque de Holanda, acho que é o avô do Chico Buarque. Sim. Chama Raízes do Brasil. É um clássico. Ele não é tão grande, é um clássico. Mas para a gente entender um pouco da nossa história, da nossa cultura enquanto brasileiro,
e como que a gente pode romper com isso, buscando até coisas que outras culturas já têm mais à frente. Você está morando nos Estados Unidos, você está vendo coisas boas, tem coisas ruins lá também, mas tem coisas muito boas do empreendedorismo, da capacidade de trabalho, da visão empreendedora, visão de prosperidade. E eu acho que é um livro que traz um pouco das nossas raízes, então isso mudou um pouco. Foi uma leitura, e assim, o que é legal da leitura do Sérgio é que não tem muito essa perspectiva do que tem hoje. As pessoas, não, você é mais de esquerda, você é mais de direita, então não converso contigo. Não, era uma época que não tinha isso. E era uma pessoa mais de centro. Não é uma pessoa mais de centro, não, pelo menos a minha percepção, né? Então acho que é um livro que vale a pena ser lido. Agora filme tem vários filmes legais, né? Eu sou meio eclético para filme, tem uns filmes que, às vezes, de ficção que eu gosto de Tropa de Elite, 2, 1. Então tem uns filmes assim muito bons, uns nacionais assim, são muito bons. Mas eu acho que livro, se for para grande referência, eu acho que nós, enquanto brasileiro, a gente tem que resgatar esse patriotismo de uma forma legal, né? Então é um clássico. Raízes brasileiras. Raízes do Brasil. Sérgio Buarque de Holanda. É um livro de história, clássico, assim como Casa Grande e Senzala, um clássico, mas que traz um pouco quem que a gente é, da nossa origem colonial, descendência portuguesa principalmente. Aqui tem uma descendência um tanto de outras migrações, libanesa, né, síria, libanesa, mas o Brasil predominantemente português, é uma cultura que algumas coisas que a gente precisa romper, já rompeu um tanto, mas a gente ainda precisa romper, então acho que é bom para a gente se entender enquanto brasileiro. Eu acho, brasileiro mesmo. E para fora, acho que da minha geração tem como ídolo muito o Ayrton Senna, né? Que era um cara que ia para fora e levantava a bandeira do Brasil para todo mundo ver, e isso era muito bonito. Então a gente vai para fora e valorizar esse aspecto, né? Eu falei da família Grace, lá dos Estados Unidos, no Jiu-Jitsu. Então a gente tem coisa que é só nós. É só nós. O melhor de todos. É isso aí, grato vocês aí pelo convite. Gostei, é legal estar falando essas coisas mais abertas, a gente falou tanto, né? Pois é, aqui é para dar liberdade para você falar o que quiser. Legal, e sucesso aí no projeto de vocês continuem, é legal, tá muito legal aí o design, né? Parabéns para vocês também. Vocês podiam estar, o Manuel tá de férias, podia estar aí fazendo nada, né? Tá aí trabalhando, a Giovana faz um tanto de trabalhador. Giovana, eu sei que ela faz um tanto de coisa. Não tá de férias não, né, Giovana? Não, vou ter que voltar agora. Mas então... Grata. Uma coisa que eu quero lembrar também pro público, para eles comentarem o que eles querem ver, né? Se vocês tiverem perguntas pro Rodrigo aí, vai que eventualmente ele não volta de novo, né, para responder um tanto de coisa para vocês aí. Não, legal, eu tô aberto a convite aí, vocês ficam à vontade, precisando, com certeza a gente volta, né? É isso aí, valeu. É isso aí. Nós que agradecemos, Rodrigo. Valeu, pessoal, então esse é o final do nosso terceiro episódio do podcast Porta Aberta.